Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o Saiyan lendário. Capítulo 261, Minha realidade e sua realidade. Após a troca de palavras entre Bros e Daishinkan, a batalha entre as duas realidades começou, embora em ambos os lados quase todos quisessem que Bros vencesse. No ringue preparado para o torneio, os representantes de todos os universos convidados lutaram contra os capangas de Bros. E embora os nativos dos 8 universos tivessem vantagem numérica sobre a legião de Bros, seu poder aumentado e sistema de energia extra causaram estragos em seus inimigos. Em poucos segundos, os lutadores mais fracos foram levados da pista de combate para as arquibancadas, que foram lacradas para que ninguém pudesse avançar e lutar novamente. Porém, não havia um único membro do exército de Bros nas arquibancadas. Todos eles estavam lutando e derrotando os lutadores dos outros universos até que apenas os mais fortes restassem. Este é o melhor dia da minha vida. Existem tantos caras fortes com habilidades diferentes. Gritou Goku enquanto lutava contra um cara estranho e sorridente que sempre se curava. Não importa quantas vezes eles o machucassem, ele parecia imortal como Zamazu. Hahaha. Estou lutando contra o Goku, disse Komagawa, que também estava realizando um dos maiores sonhos de sua vida. Calha a boca, seus idiotas. Estou ocupado, disse Vegeta, que estava tentando matar Freeza agora. Os gritos de Goku ou ouvir Shin pedir ajuda enquanto Majin Buu o perseguia o distraíam. Enquanto isso, no ar, os 8 Akaishins lutaram contra Midora, Madara, Ao, Akasha, Ieko, Aizen, Kaguya e Jill, alguns dos lutadores mais poderosos do exército de Bros. Aqueles que ganharam na loteria para lutar contra os adversários mais fortes deste torneio, embora também tenham estado entre os poucos que participaram do sorteio. E como aconteceu abaixo, os Akaishins não tiveram vida fácil contra os chefes finais de suas respectivas realidades que foram aprimoradas ao longo dos anos na forma realidade de Bros para este momento. Porra, de onde diabos Bros tirou essas aberrações? Seus ataques são extremamente estranhos, gritou Champa, que estava sofrendo mais que os outros devido ao seu lamentável estado físico. Então, você é um dos deuses desta realidade. Isso é decepcionante, disse o deus da Terra ao lançar uma supernova concentrada em seu rosto, que escolheu este adversário porque se parece com um gato, embora seja gordo e feio não como seu Mantamune. Calha a boca. Também temos problemas. Fique calmo, Beerus. Eu só tenho que continuar lutando e permanecer vivo até que toda essa merda acabe. E por favor, Bros, você tem que ganhar. Se depois disso Zeno-sama não destruir meu universo 7, ele nunca o destruirá. Então, por favor, vença e pelo menos me deixe viver, disse e pensou o deus gato Beerus enquanto lutava contra a deusa coelho Kaguya, enquanto mais uma vez depositava todas as suas esperanças em seu maior inimigo até agora. Enquanto isso, em um nível superior, Bros se divertia com a luta entre as duas realidades em que todos queriam que Bros fosse o vencedor, algo que emocionou muito Bros, assim como ele havia planejado. E enquanto você se sente como um imperador romano curtindo as lutas entre gladiadores. Fecho, 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 palmas, fecho, fecho. 8 pessoas apareceram à sua frente, bloqueando a visão do circo romano que ele havia criado. Eram os anjos dos universos convidados para o torneio. Saur, Campari, Cognac, Morrito, Kuzu, Marcarita, Vados e por fim Viz, que se separou do grupo para se aproximar de Bros enquanto todos os seus irmãos observavam o que estava para acontecer. Você quer outro Viz de sparring? Acho que não é hora para isso, você acha? Bros disse sarcasticamente enquanto Viz avançava em sua direção com a expressão mais séria que ele já o tinha visto fazer. Era evidente que ele não estava vindo buscar mais comida como de costume. Você está certo. Desta vez não será um sparring, Bros Viz respondeu, declarando suas intenções praticamente assassinas em relação ao melhor cozinheiro que certamente já encontrou, algo que o machucou profundamente. E Bros, sem sentir nenhum tipo de surpresa, continuou usando seu sarcasmo. Sério? Eu pensei que vocês, Tenshins, não poderiam e não deveriam lutar, que vocês eram apenas servos, professores, espiões e conselheiros de Akaishin. Normalmente sim, mas esta situação é diferente, Viz respondeu enquanto apontava seu cajado para Bros. É isso mesmo, os Tenshins foram proibidos de lutar, exceto para treinar outros, e até certo ponto, afetar a ordem do universo com seus poderes e conhecimentos. Os problemas relacionados à criação, gerenciamento dos universos deveriam ficar nas mãos dos Kaioshis, e eliminar ameaças que pudessem afetar o equilíbrio do universo era responsabilidade dos Akaishins. Ele não poderia interferir na questão dos mortais ou realizar o papel das duas divindades do universo que ele supervisionou. No entanto, esta situação era radicalmente diferente. A ameaça que precisava ser eliminada ameaçava toda a realidade e nenhum Akaishin era páreo para ele. Eu vejo. De alguma forma você sabia que esse dia chegaria, certo? Eu escutei as conversas que você teve com Beerus, até mesmo as telepáticas, disse Bros mostrando entre outros motivos porque ele também havia planejado ou pelo menos previsto esta situação. E Viz, sem se surpreender ou se irritar ao confirmar que eles eram espionados o tempo todo, já que esperava que assim fosse, respondeu. Eu estaria mentindo para você se dissesse que isso nunca passou pela minha cabeça, mas parecia altamente improvável. Bem, me teste. Sensei, disse Bros enquanto se transformava desde o início no True Legendary Super Saiyan Full Power Beyond. Desta maneira, a luta entre Bros e WHYS finalmente começou. Boomon. Começou com uma grande onda de choque criada pelo confronto entre os dois ataques com a qual os combatentes experientes puderam medir a força do seu adversário. Boa força, especialmente considerando quão fino é o seu braço, disse Bros sorrindo como um lunático fomentador de guerra. Seu sangue saia não queimava como agora há anos.
Mas Whis não disse nenhuma frase legal ou espirituosa, ele estava muito focado no braço com o qual deu um soco em Brawls, um braço que ainda estava dormente até agora. Tanto poder. Aqueles músculos enormes não são apenas para decoração? Porém, não houve tempo para conversar ou pensar. Aliá. Brawls foi parcialmente influenciado por sua genética Berserker Saiyan cobrada de Whis, que até agora continuava a usar um estilo de combate defensivo. WHYS, após o primeiro ataque, entendeu que era atrevido bloquear os ataques de Brawls e que era perigoso desviá-los. Por isso, optou pela sua especialidade, desviar do soco poderoso no momento perfeito. Clash. FU. WHYS não apenas evitou ser atingido por aquele ataque poderoso que distorceu até o espaço daquela estranha dimensão. Ele se posicionou atrás de Brawls, a quem atacou na nuca com a mão para nocauteá-lo como sempre fazia com Beerus. FU. No entanto, esse ataque não atingiu o pescoço de Brawls, a mão de Y passou por seu corpo enquanto Holly teletransportava a parte que seria atingida para o reino sem forma. Mesmo assim, WHYS não teve tempo de se sentir frustrado por errar seu ataque favorito, já que a cauda de Brawls mudou de formato e aumentou para acertá-lo em um ponto cego. FLU. Crash. Felizmente, o Sr. Wish foi capaz de bloquear o ataque a tempo, protegendo-se com seu cajado, que estava prestes a quebrar depois de absorver todo o impacto daquele chapéu de ataque que fez Whis voar. Fliu. Alilhain. E sem dar tempo para Whis se estabilizar, Brawls atacou mais uma vez seu afeminado sensei para acertá-lo com outro soco poderoso. Clash. FU. Outro soco evitado por Whis, obrigado por seu Migate no Goki Nato, apesar da situação em que se encontrava. FLU. Porém, esta situação já foi prevista por Brawls, que teletransportou o punho que não conseguiu acertar no ponto onde WHYS estava se esquivando. Choque. FU. E mais uma vez Whis se esquivou desse ataque no último momento. Ele já tinha visto Brawls lutar em muitas ocasiões e sabia o quanto gostava de executar essa habilidade, então estava preparado caso algo assim acontecesse, para contra-atacar com um chute poderoso quando Brawls acreditasse que havia vencido. Slasha. Porém, o ataque de Whis passou pelo corpo de Brawls sem atingir nada além do ar porque mais uma vez Brawls havia teletransportado parte de seu corpo para outra dimensão para não ser atingido. Golpear. Automaticamente Brawls com seu outro braço rochoso atacou WHYS, que estava em uma posição muito complicada após sua segunda esquiva consecutiva. O punho de Brawls foi se aproximando do rosto de Whis, que parecia incapaz de reagir a tempo daquele ataque brutal que sem dúvida poderia lhe causar danos quase fatais. Clank. Fliu. No entanto, algo extraordinário aconteceu. O cajado de Whis, como se tivesse vida própria, voou das mãos de Whis a toda velocidade na direção do punho de Brawls com uma grande quantidade de ki em sua ponta para empalar o braço de Brawls. Brawls estava prestes a acertar justamente com aquela parte, então ele não poderia teletransportá-la para outra dimensão se quisesse acertá-lo. Ele continuaria com o ataque, sofrendo danos consideráveis, ou teletransportaria seu braço, fazendo com que Whis evitasse o ataque. Droga. Clack. O MH. Porém Brawls sempre teve mais opções. Brawls deformou seu braço para criar um buraco no ponto preciso onde o cajado de Whis estava prestes a perfurar, fazendo com que o cajado passasse por ele sem teletransportar seu braço ou sofrer dano, e também agarrando o cajado de Whis para que ele não conseguisse uso. No entanto, WHYS também foi capaz de se esquivar desse ataque, embora não completamente, já que seu cabelo impecável foi parcialmente destruído por esse ataque. Além disso, ele não teve escolha senão chegar o mais longe que pudesse, em vez de contra-atacar. Você se esquiva lindamente. Porém, dessa forma você não será capaz de me machucar, disse Brawls enquanto caminhava lentamente no ar em direção a Whis. Tenho lutado assim há tanto tempo que é difícil me acostumar, mas prometo que vou tentar não me segurar, respondeu Whis, que também voou lentamente em direção a Brawls enquanto teletransportava o cajado preso no braço de Brawls para sua mão. Em poucos segundos ambos estavam cara a cara novamente, lendo as intenções de seu oponente para antecipar seus movimentos antes mesmo de serem feitos. Até, Caboon, Bron. Ambos começaram a atacar um ao outro em velocidade frenética. Atacar cada um com seus braços, pernas, cabeças, dentes, varas, caudas. Aparentemente da maneira mais simples possível, sem executar habilidades extravagantes. Sem ataques de energia, sem estratégias muito elaboradas. Bater, pegar, desviar, desviar-se, bloquear. Isso foi tudo que pôde ser visto. Simplesmente artes marciais que apesar de parecerem simples estavam mais perto de ser uma verdadeira obra de arte. Foi tão incrível que mesmo os deuses imortais que lutavam abaixo não puderam deixar de olhar com admiração para a batalha incompreensível que estava acontecendo entre Whis e Brawls, apesar de terem seus próprios problemas. E é claro que aqueles que não estavam lutando e que podiam entender melhor aquela batalha conversavam entre si. Esse Brawls, ele não só tem a habilidade de ignorar os poderes de Zeno-sama, disse Morrito, que ainda não conseguia acreditar que alguém fosse capaz de lutar contra um deles em igualdade de condições, mas não acreditavam que também fosse possível obter a habilidade marcial dos seres mais poderosos desta realidade. Se falarmos apenas de força bruta, ele é ainda mais forte que nós, disse Sour, aterrorizado com a habilidade física do gigante e intimidador Saiyan. Ele cresceu sabendo que ter músculos maiores não significava ter mais força e ser um lutador melhor. Porém, ao ver Brawls lutar, ele estava começando a mudar de ideia. Achamos que Whis estava exagerando, mas ele estava certo. Embora Brawls não domine Migate no Goki, ele usa várias habilidades para alcançar um resultado semelhante. Disse Campari analisando com mais profundidade o motivo pelo qual Brawls, sem estar usando nenhuma das doutrinas desta realidade, foi capaz de lutar cara a cara contra um Tenshin, alguém que nasce com um deles ativo o tempo todo. Ver o futuro, ler mentes, algum tipo de onisciência, talvez tudo de uma vez.
Com isso ele é capaz de lutar até mesmo contra Whis em um nível semelhante, disse Kuzu que embora ela parecesse uma loli era na verdade o mais velho dos irmãos e irmãs. Graças a essa experiência ela foi capaz de adivinhar algumas das habilidades com as quais Brawls era prevendo as ações ofensivas e defensivas de seu irmão antes que elas ocorressem, conseguindo assim um efeito semelhante ao obtido com o Migate no Goki. Embora ainda não saibamos se ele está mostrando todo o seu poder agora. Não o subestime em nenhum momento, disse Vado, o outro Tenshin além de Wish que conhecia melhor Brawls. Ela se sentiu compelida a lembrar a seus irmãos que eles estavam enfrentando um monstro além da lógica que certamente os tinha e seu poder marcial em mente em seu plano para conquistar esta realidade. Não se preocupe, irmã. Whis ainda não usou toda a sua habilidade, disse Cognac, que estava confiante de que seu irmão poderia resolver seus negócios inacabados com o monstro que emergiu do universo que ele supervisionava. Ele nunca tinha visto um de sua raça perder para alguém de uma raça diferente, e não acreditava nem queria que isso mudasse hoje. E mesmo que ele consiga vencer Whis, se lutarmos juntos podemos derrotá-lo sem problemas, disse Margarita, que não conseguia acreditar que Brawls pudesse vencer 7 ou 8 anjos trabalhando juntos considerando o que estavam vendo agora. Embora estivessem preocupados com o impressionante poder e inteligência de Brawls e com o perigo que seu irmão enfrentava, os irmãos Tenshins acreditavam que tinham a situação sob controle, assim como seu pai disse. Porém, isso começou a mudar quando... Slasha. Capítulo 262. Minha realidade e sua realidade. Slasha. Clack. Pela primeira vez desde que a luta entre Brawls e Whis começou, alguém finalmente ficou ferido. Foi apenas um ferimento superficial produzido por não ter se esquivado completamente de um soco. Uma pequena ferida que quase não sangrou no cheque de Whis. Uau! Gritou Brawls como um maníaco ao ver seu primeiro sucesso. O primeiro sucesso de muitos. O poder de Brawls cresceu e cresceu à medida que o combate se prolongava. A cada segundo que passava, Brawls ficava mais rápido e mais forte e Whis tinha mais dificuldade em escapar de seus ataques. E embora por enquanto ele ainda fosse capaz de evitar ser colidido diretamente por seus ataques mortais, de vez em quando ele era incapaz de evitá-los completamente. Aos poucos, seus cabelos, roupas e até mesmo pele começaram a receber pequenos cortes produzidos pelas minúsculas fricções e pressão atmosférica produzidas pelos ataques brutais de Brawls. Slash. Clack. E não demorou muito até que Whis, apesar de não ter recebido nenhum ataque direto. Block. Ele estava coberto com seu próprio sangue da cabeça aos pés. Sua condição era lamentável, enquanto Brawls ainda não havia se machucado nem um pouco. Brawls continuou atacando aumentando sua velocidade, poder e tamanho de sua crina a cada segundo, enquanto Wish usava todo o seu potencial além de 100%, mal evitando os ataques mais mortais, adicionando ferimento após ferimento ao seu corpo já machucado. Ele nem estava mais encontrando oportunidades para contra-atacá-lo, ele só poderia tentar sobreviver um pouco mais. Merda, temos que ajudá-lo, gritou Sour, que não pôde continuar assistindo a esta execução pública. Se algum daqueles socos, chutes ou golpes de cauda conseguisse atingir seu irmão, sua morte era quase certa e Brawls ficava mais rápido e mais forte a cada segundo. Era apenas uma questão de tempo até que Whis fosse derrotado e Brawls se tornasse tão poderoso que nem mesmo eles juntos conseguiriam derrotá-lo. Eles tiveram que agir o mais rápido possível. Pare aqui, Sour, gritou Kuzu, impedindo seu irmão de agarrá-lo pelo ombro. Uma decisão que Sour não entendeu, então ele gritou, o que você está fazendo, Nei-san? Isso é. Whis ainda está lutando. Gritou Kuzu enquanto agarrava a cabeça do irmão para fazê-lo olhar o que ela queria. Esses são os olhos de alguém que sabe que perdeu? Você acha que esses são os olhos de alguém que só luta para sobreviver sabendo que morrerá em poucos segundos? Desejo ainda não ter perdido, tenha fé no seu irmão. Com essas palavras, Sour e seus outros irmãos e irmãs que estavam prestes a segui-lo para ajudar WHYS pararam e seguiram as instruções de Kuzu e esperaram para ver o que WHYS tinha na manga. Slash. Clack. Um após o outro, Whis evitou os ataques de Brawls adicionando feridas mais superficiais ao seu corpo, que ficavam mais largas, mais profundas e em número a cada segundo. Slash. Até, depois de ver uma pequena abertura, Wish atacou Brawls com um soco no exato momento em que ele iria atacá-lo. Com isso, Clashahashui. Puff. Brawls finalmente acertou diretamente uma parte de Whis, seu braço esquerdo, que foi arrancado de seu corpo com um único golpe. O que? Gritou Sour ao ver que seu irmão estava em sérios apuros, escapando das garras de sua irmã. Porém, vendo que a luz nos olhos de Whis não havia diminuído, ele parou no meio do caminho. A luta ainda não acabou? Você me decepcionou, Whis, disse Brawls sentindo um pouco de pena de Whis em sua condição. Ele esperava mais dessa luta, nem tinha conseguido machucá-lo. Por mais que Brawls entendesse, as expectativas sempre eram difíceis de cumprir. No entanto, aquele momento de decepção deu início à obra-prima de Whis. Agora, retroceder. Graças a Brawls ter dado uma folga a Whis, ele acumulou quase toda a sua energia em seu cajado e ao mesmo tempo usou sua habilidade inata de girar as coisas por até 2 minutos. Com isso, a memória e a posição de Brawls se recuperaram no exato momento em que ele arrancou o braço alguns segundos atrás. Porém, ele não se recomeçou. Ele estava na mesma posição que estava agora. A posição perfeita para tocar o punho materializado de Brawls com seu bastão, que continha toda a sua energia. Como se o tempo tivesse parado, Whis mudou de posição e com seu cajado tocou o punho de Brawls, aquele que deveria ter quebrado seu braço agora mesmo. Machou no Tenchi. Com isso Whis executou uma das técnicas mais poderosas e difíceis de usar que um anjo foi capaz de executar. Uma habilidade que usa quase a energia divina Tenshin para criar uma reação em cadeia para transformar cada átomo ou watt tocado em energia divina, matando assim qualquer inimigo, transmutando-o em sua própria energia. Glan 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 glan.
Uma energia não destrutiva que se dispersou no ambiente energizando Viz e os demais Tenshins. Viz tinha tudo planejado, disse Kuzu aliviado ao ver que tudo havia terminado bem para Viz. Viz, você está bem, disse Vados, que rapidamente veio até onde Viz estava para curar suas feridas e recuperar sua energia com suas habilidades angelicais. Sim, irmã mais velha. Obrigado, respondeu Viz, feliz por ver seu braço no lugar certo, mas também triste. Afinal, ele havia acabado com a vida de alguém muito importante para ele, alguém que apesar de tudo que havia feito e pretendia fazer, com boas ou más intenções, foi generoso com ele e Beerus, ampliando seus horizontes culinários como nunca haviam feito. Sonhei antes. Ele sentiria muita falta dele. Parabéns, Viz. Você finalmente conseguiu me bater, eu prometi a mim mesmo não usar isso até que você fizesse isso. Disse Brawls que também se juntou àquela celebração fraterna como se fosse parte da família. Ai! Viz e Vados gritaram de surpresa e até de pânico enquanto saltavam o mais longe possível da origem daquela voz familiar. Isso mesmo, Brawls estava vivo e sem nenhum tipo de ferimento. Qualquer outro ser vivo teria morrido neste ataque, mas não Brawls. Não foi a primeira vez que alguém usou um ataque semelhante contra ele. É por isso que ele preparou todos os tipos de contramedidas caso isso acontecesse. Sem chance. Gritaram todos os Tenshins ao verem que Brawls ainda estava vivo e bem sem nenhum tipo de sequela. Porém, o que mais os impressionou foi sua aparência. Sua altura e músculos titânicos foram encolhidos, como se ele estivesse em sua forma True Saiyan normal. Sua juba quase infinita que ele precisava para se teletransportar no reino sem forma para não ser um incômodo ao lutar também encolhida, voltando ao tamanho padrão de verdadeiro Saiyajin. No entanto, tanto sua crina quanto seu pelo eram diferentes. Eles não eram pretos e marrons como em sua transformação True Saiyan, nem amarelos como em sua transformação True Legendary Super Saiyan, nem verdes como em sua transformação True Legendary Super Saiyan Full Power, nem verde azulado como em sua transformação True Legendary Super Saiyan God Full Power Beyond. Agora ele era branco puro. Você também estava escondendo isso de mim, Brawls? Disse Viz, que apesar de ter se recuperado de todos os ferimentos e energia se sentia mais derrotado do que nunca. Brawls estava brincando com ele desde o começo, ele nunca lutou seriamente contra ele. Aquela aparência e tipo de energia que Brawls exibia para todos eram familiares demais para não serem reconhecidos. Brawls também era usuário do Migachi no Goki. Eu queria te dar outra surpresa, embora fosse bastante óbvio que eu tinha aprendido. Eu sou um gênio, então aprendo algo extremamente rápido só de olhar. Já toquei em você várias vezes com meu rabo, com o qual pude copiar suas propriedades e estudá-las perfeitamente. E é claro que tive múltiplas oportunidades de extrair seu DNA para estudá-lo. É fácil consegui-lo com os pelos que uma vez arranquei de você enquanto treinávamos ou com a saliva que ficou nos talheres que você usava nas minhas festas. Você sempre comeu na palma da minha mão, literal e figurativamente. Mesmo que pensasse que estava me observando, Brawls disse, sentindo-se extremamente mal ao explicar que mesmo aqueles momentos faziam parte de seu plano para obter isso. Prêmio interessante. E Viz tentando se recuperar da surpresa e tentando não deixar a sociopatia de Brawls afetá-lo, tomou toda a sua coragem e disse parabéns, você dominou o Migachi no Goki, uma técnica que todos os anjos dominam e sempre usam. No entanto, porém, ele não teve tempo de terminar seu discurso. A última coisa que seus irmãos puderam ver foi Viz nocauteado no chão do ringue. Eles nem viram como ele foi atacado. Como é possível, ele mandou Viz voando com um único ataque. Seus irmãos e irmãs gritaram ao ver que um deles havia sido completamente derrotado e teletransportado para a arquibancada, onde mesmo lá ele ainda estava inconsciente e ferido. Mas pelo menos ele estava vivo e fora de perigo agora, sendo curado por Rin que preferiu não lutar neste torneio. Por que você está surpreso? Não tem certeza de como sua habilidade funciona? Disse Brawls, provocando 7 anjos restantes enquanto se aquecia. E obviamente não tendo outra alternativa, aceitaram o convite. Irmãos e irmãs, vamos atacar imediatamente, gritou Kuzu, liderando o ataque coordenado contra Brawls. Slasha. FU. Porém, entre o Migachi no Goki e suas outras habilidades de ver o futuro, ler mentes, saber tudo o que queria, sentir o perigo, mudar a forma de seu corpo, teletransportar partes de seu corpo para o reino sem forma, sua velocidade absurda e muitas outras de suas habilidades obscuras, o ataque coordenado deles estava sendo totalmente inútil. Eu não posso acreditar nisso. Gritou Margarita porque não importava o que ela estivesse fazendo, ela não conseguia tocar em Brawls, era como lutar contra uma miragem. Não desperdice sua energia falando. Continue atacando. Disse Cognac de uma forma um tanto paradoxal enquanto aumentava a taxa com que atacava Brawls. No entanto, não importa quantas vezes eles o atacaram, como eles o atacaram ou como eles se coordenaram para acertá-lo. Eles não conseguiram tocar nem mesmo um de seus cabelos brancos. E apesar de tudo isso, Brawls estava extremamente relaxado enquanto desviava daquela tempestade perfeita de ataques que não conseguiam atingi-lo, tanto que até teve tempo e concentração para falar. Essa habilidade não só me permite lutar automaticamente usando os melhores movimentos que posso executar e sempre adotando as melhores estratégias possíveis que meu cérebro é capaz de pensar. Também, pegar. Brawls em uma velocidade incompreensível, enquanto ainda se esquivava de todos os outros ataques, agarrou as cabeças de Cognac e Campari. Crash, esmagou-os um contra o outro como se fossem loucos, quase destruindo-os. Fiu, Buoming, e os jogou contra o chão do ringue assim como Viz, de onde também foram teletransportados para as arquibancadas, recebendo atendimento médico imediato. Um ataque surpreendente, brutal e humilhante que interrompeu por um segundo a ação coordenada dos 5 irmãos restantes, e mais uma vez carregado com mais fúria. Monstro de porra! Gritaram Morrito e Sour com um ódio que nunca experimentaram antes.
Seu único objetivo na vida agora era destruir a cabeça de Brawls da mesma forma que destruiu seus irmãos. Também faz com que seu corpo revele todo o seu poder oculto de uma forma perfeitamente equilibrada. Exatamente o que este corpo mais precisa, Brawls disse enquanto parava momentaneamente para permitir que os chutes e socos vingativos de Mojito e Sour pudessem atingi-lo sem qualquer impedimento. Boom. Porém, neste momento o poder de Brawls era infinitamente mais forte comparado ao deles. Crack. Portanto, quando eles atingiram a cabeça de Brawls, sabendo que sempre que dois objetos interagem, eles exercem forças iguais e opostas um sobre o outro, os membros de ambos os anjos se quebraram em pedaços. Boom. Eles nem tiveram tempo de sentir dor ou perceber que Brawls os estava salvando ao se esquivar de seus ataques antes de serem jogados no ringue com a mesma energia que produziram ao colidir com Brawls. De jeito nenhum, balbuciaram Vados, Marcarita e Kuzu, que pararam de lutar enquanto olhavam para os irmãos derrotados na arquibancada. Eles podiam acreditar. Todos perderam ao receber um único ataque, e pior, atacando a si mesmos. Entendendo isso, eles sentiram um grande desespero enquanto se perguntavam repetidas vezes, mal conseguindo se mover. Brawls é invencível? Embora meu poder seja tecnicamente infinito, nunca fui capaz de atingir esse número através de minhas transformações Saiyan. Em meu True Legendary Super Saiyan God Full Power Beyond eu simplesmente continuei aumentando meu poder e tamanho de Krina infinitamente, mas sem atingir o infinito. Mas com o Migate no Goki, é outra história. Meu poder, energia, velocidade e resistência, tudo é 100% infinito. Mesmo que eu não tenha super músculos agora, disse Brawls enquanto olhava para as três irmãs restantes. Asa. Ele piscou para eles com seus 3 olhos. Crash. Foi uma simples piscadela potencializada por sua habilidade física, nada mais. E só isso foi necessário para criar uma onda de choque tão poderosa que ele nocauteou e enviou 3 anjos voando ao mesmo tempo em direção ao vazio. Ai. Essa habilidade fantástica aperfeiçoa minhas infinitas habilidades e capacidades e me permite usá-las perfeitamente. Podemos usar a mesma técnica para lutar perfeitamente. Porém, a sua perfeição e a minha estão infinitamente distantes. Não é que você seja fraco. Eu sou simplesmente muito forte. Brawls disse aos 8 anjos e a todos os outros atores secundários participantes deste torneio enquanto os teletransportava a força para as arquibancadas. As evidências eram claras. Eles estavam em níveis completamente diferentes. Mesmo que todos lutassem contra ele ao mesmo tempo, o resultado seria o mesmo. Brawls venceria. Eu não posso acreditar. Ele derrotou todos os anjos em pouco tempo, disse Beerus, cuidando de Whis pela primeira vez na vida. Ele não conseguia acreditar que a diferença de poder entre eles era tão exagerada. Eu sabia que ele é monstruosamente forte, mas isso... Eu nunca tive chance, disse Vegeta, que finalmente desistiu de perseguir Brawls como alvo de sua vingança. Muito pelo contrário de Goku, que só se sentiu mais motivado. Isso é inacreditável. Quero lutar contra Brawls o mais rápido possível. E agora que o estádio estava vazio e os 8 universos que compareceram ao torneio estavam nas arquibancadas assistindo ao show, Brawls virou a cabeça para iniciar o ato final e agora, apenas seus restos mortais Daishinkan. Assim que eu derrotar você, o lutador mais forte desta realidade, não terei mais nada para fazer aqui, nada exceto unificar toda essa realidade e torná-la parte de mim. Não houve necessidade de fazer mais perguntas ou deliberações, o objetivo de Brawls era bastante claro e ele tinha os meios para alcançá-lo. Seu poder, habilidade e inteligência eram uma ameaça até mesmo para o mesmo Daishinkan. Leve Zeno-sama para um lugar seguro até que isso acabe. Até agora eles permaneceram lá por vários motivos. Em parte por orgulho, já que fugir do inimigo nesta situação seria praticamente igual a uma derrota. 2. Porque até alguns segundos atrás ainda não estava claro se Brawls havia se superestimado depois de obter a habilidade de ser imune a Zeno-sama e não o fez. Não levar em conta que ele precisaria de mais do que isso para suplantar o atual poder hegemônico desta realidade. 3. Diante da situação, o local mais seguro para Zeno era ao lado de Daishinkan, já que Brawls consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, então ele poderia ficar esperando para emboscá-los quando fugisse. 4. Eles não podiam perder de vista o outro Zeno-sama controlado por Brawls, que por enquanto só assistia aos combates. Porém, a situação havia mudado agora. Daishinkan não achava que seria capaz de proteger Zeno-sama enquanto lutava com Brawls. Sem pensar 2 vezes, os guardas de Zeno agarraram Zeno-sama e... Não, você não pode, gritou o futuro Zeno, levantando a mão para fazer desaparecer suas babas antes que seu outro eu deixasse o torneio organizado. Ai! Gritou Zenão, que caiu de cabeça na plataforma depois que suas babás que o carregavam desapareceram. Droga! Gritou Daishinkan, perdendo momentaneamente o controle de seu temperamento quando aconteceu o que ele mais temia, que o Zeno do futuro pudesse eliminar pessoas seguindo as ordens de Brawls. Porém, esse não era o plano de Brawls, já que não era necessário, eles nunca poderiam ter escapado daqui. Terei que ressuscitá-los mais tarde. Não era necessário fazer isso, Zeno-chan. Afinal, ninguém pode sair ou interferir neste lugar. Quantos universos que não participaram do torneio conseguiram chegar aqui até agora, apesar de todas as vezes que você os chamou de Daishinkan? Nenhum. Esse lugar havia sido selado por Brawls desde o primeiro momento em que todos os universos participantes chegaram e agora seria ainda mais invasão da realidade. O que é que você fez? Perguntou Daishinkan, que sentiu algo extremamente estranho e desagradável ao seu redor. Você sente isso, certo? Tudo começou a mudar, respondeu Brawl enquanto caminhava lentamente no ar em direção a Daishinkan, com a sensação de que tudo estava sob seu controle naquele momento. Capítulo 263. Invasão da realidade. Invasão da realidade. O que é que você fez? Perguntou Daishinkan, que sentiu algo extremamente estranho e desagradável ao seu redor.
É como se tudo estivesse como antes, mas ao mesmo tempo tudo mudou. Você sente isso, certo? Tudo começou a mudar, respondeu Brawl enquanto caminhava lentamente no ar em direção a Daishinkan, com a sensação de que tudo estava sob seu controle naquele momento. E Daishinkan, enquanto observava Brawl se aproximar lentamente dele, examinou com todos os seus sentidos divinos as mudanças suspeitas e desconfortáveis pelas quais ele e tudo estava passando. Sinto como se tudo que sei tivesse sido misturado com algo totalmente estranho. Tudo ficou estranho? O que você está vivenciando é um desdobramento da minha habilidade suprema Kien. Com esta habilidade sou capaz de sobrepor a minha realidade a qualquer outra realidade com a qual entre em contato. Isso não o impede de usar as habilidades que você é capaz de usar em sua realidade, seja por causa de sua habilidade ou autoridade, pelo menos não inteiramente. Porém, me permite usar quase perfeitamente tudo o que posso fazer na minha realidade. E na minha realidade eu sou o soberano absoluto. Brawl disse enquanto continuava avançando em direção a Daishinkan com tranquilidade, a tranquilidade antes da maior das tempestades. À medida que Brawl avançava para sua última grande luta nesta realidade, ele ativou suas habilidades Ki em seu nível máximo. Invasão espacial. Uma área ao redor de Brawl que pode ser ativada com a transformação do verdadeiro Saiyan com a habilidade de interferir nas leis do espaço trazendo essas leis da realidade de Brawl, e aumentando a gravidade de coisas mais fracas ou iguais que Brawl em função da diferença de poder. Invasão do tempo. Uma área ao redor de Brawl que pode ser ativada com a transformação do Super Saiyan com a habilidade de interferir nas leis do tempo trazendo essas leis da realidade de Brawl, e retardando o tempo de coisas mais fracas ou iguais que Brawl em função da diferença de poder. Invasão causal. Uma área ao redor de Brawl que pode ser ativada com a transformação do Saiyajin de Deus com a habilidade de interferir nas leis da causalidade trazendo essas leis da realidade de Brawl, e diminuindo o efeito de todas as causas de coisas mais fracas ou iguais que Brawl em função com a diferença de poder. E finalmente, invasão da realidade. Uma área ao redor de Brawl que pode ser ativada com a transformação Migate no Goki com a habilidade de interferir nas leis da realidade trazendo essas leis da realidade de Brawl, e impondo as leis da realidade de Brawl a coisas mais fracas ou iguais que Brawl em função com a diferença de potência. As leis do espaço, do tempo, da causalidade, a mesma realidade. Foram modificados? Não, ele impôs algumas novas leis, pensou Daishinkan, um dos seres primordiais desta realidade que usou suas leis diretamente, enquanto observava Brawl se aproximar dele. Dentre todos aqueles que estavam naquela dimensão neste momento, apenas ele e Zeno-sama, totalmente traumatizados e chorando atrás de sua cadeira, foram capazes de sentir aquela mudança e só ele foi capaz de começar a entender suas consequências. E ele entendeu que Brawl era ainda mais perigoso do que ele jamais imaginou. Aquele monstro abominável que teve quase diante do qual parecia ter nascido com o único propósito de dominar esta realidade. Não havia deixado pontas soltas. E aquele monstro, depois de caminhar triunfantemente de cima a baixo, finalmente chegou a centímetros de Daishinkan, que ainda olhava com desprezo. Você quer dizer algo ao seu futuro chefe antes de começar sua entrevista de emprego? Faz sentido prolongar esta situação? Daishinkan disse enquanto flutuava verticalmente para falar com Brawl cara a cara, evitando que o invasor com complexo de superioridade o desprezasse, literal e figurativamente. Daishinkan, ao contrário de seus filhos, tem estatísticas físicas infinitas assim como Brawl, portanto ambos estavam em igualdade de condições, pelo menos considerando isso. Se alguém teve a audácia de alcançar Brawl Migate no Goki em capacidade de luta, ele foi apenas um. E Brawl enquanto esfregava sua longa barba imaginária, depois de pensar nisso por um momento respondeu, talvez não, mas, a respeito. 3, 2, 1, e R. Colidir. O combate começou com. Que raio foi aquilo? Perguntou a todos. Ninguém entendeu nada. Nenhum deles se moveu e ainda assim houve uma explosão que praticamente destruiu o mesmo espaço e tempo. Este foi o resultado de ver seres com velocidade infinita e incomensurável movendo-se em sua velocidade máxima. A causa e o efeito percebidos pelos observadores com habilidades normais tornam-se caóticos. Era como se os dois lutadores estivessem lutando no tempo parado, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Às vezes percebiam os efeitos da batalha que vinha do passado mas que aconteceria no futuro. Às vezes percebiam as causas mas não seus efeitos inexistentes. Às vezes percebiam milhões de efeitos ao mesmo tempo sem causa alguma. Às vezes não conseguiam perceber nada, e tudo ao mesmo tempo. Esta batalha está além. Este é o resultado que ocorre quando dois seres de infinito e poder se chocam. Cada soco, cada chute, cada cabeçada, cada golpe de cauda, cada mordida, destruiu, criou e transformou a estrutura do espaço-tempo e da mesma realidade de maneiras que nenhuma mente mortal poderia imaginar. A única razão pela qual os telespectadores ainda não tinham morrido devido aos danos colaterais do seu confronto. A única razão pela qual todas as dimensões desta realidade não tinham sido engolidas por um buraco negro gigante criado pelo choque dos seus poderes imparáveis e imóveis. Foi porque Brawl e Daishinkan estavam mitigando os danos que causaram e poderiam causar ao seu redor ao mesmo tempo que lutaram transcendendo a mesma lógica. Esta batalha está além da nossa compreensão.
Eles se bateram antes de serem atacados. Eles se moveram antes de acelerarem. Eles se curaram antes de serem feridos. Uma batalha incompreensível para as mentes dos mortais e das divindades contempladoras. Era como se fossem formigas tentando entender uma guerra espacial. Por mais que vissem, por mais que ouvissem, por mais que sofressem os efeitos colaterais daquela guerra. Mesmo que alguém explicasse a eles cada estratégia, tecnologia e significado por trás de cada ação, eles seriam incapazes de entender absolutamente nada. Algo totalmente estranho para eles, como imaginar uma realidade de 69 dimensões para seres tridimensionais como eles. No entanto, isso foi apenas a ponta do iceberg. Eles, embora incompreensivelmente, só conseguiam perceber certas causas e efeitos físicos produzidos por Bros e Daishinkan, mas não eram capazes de perceber as quase infinitas habilidades metafísicas que os dois deuses todo-poderosos estavam usando. Em uma fração imensurável de tempo, Bros e Daishinkan, antes que pudessem se bater fisicamente, executaram habilidades que cancelaram as ações do outro. Habilidades que cancelaram essas habilidades. Habilidades que transcenderam a defesa do outro. Habilidades que desabilitaram todos os ataques. Habilidades que mudou a percepção do outro. Habilidades que mudaram o humor do outro. Habilidades que automaticamente se opuseram a outras habilidades. Tudo isso acontecendo sem pausa em um intervalo tão pequeno que parecia até não existir, onde Daishinkan e Bros planejavam seus movimentos com antecedência com base nas previsões, que faziam do adversário como se fosse um jogo de xadrez complexo em vez de um combate. Simplesmente não havia maneira de entender ou palavras para expressar tudo o que estava acontecendo. Esta batalha está além da nossa compreensão. Nosso pai nunca nos mostrou do que era capaz, assim como Bros. Eles só brincaram conosco até agora. Como seres vivos, eles estão em outra dimensão em comparação a nós, disse Kuzu a todos os seus irmãos e irmãs enquanto tentava por todos os meios entender, mesmo que fosse apenas uma fração infradecimal do que estava acontecendo ao seu redor. E enquanto mortais, deuses, anjos, a equipe de Bros e até os dois Zenos tentavam entender o combate que havia começado há poucos segundos. No mesmo lugar, mas como se fosse uma dimensão separada, Bros e Daishinkan continuaram lutando. Um combate extremamente equilibrado que, embora tenha começado há poucos segundos para os outros, para Bros e Daishinkan, cuja velocidade superou todos os obstáculos, foi como se durasse uma eternidade. Esta é a primeira vez que posso lutar com todas as minhas forças contra alguém. Algo que nunca pensei ser possível nem com nenhum dos meus filhos, disse Daishinkan, elogiando Bros, seu único rival até agora, enquanto ele continuava lutando. E Bros, que é um cavaleiro acima de tudo, respondeu como um galante, tenho a mesma opinião. Eu nunca fui capaz de lutar nesse nível contra ninguém além de você. Embora, ao contrário de você, eu espero que meus filhos possam atingir pelo menos esse nível. Quando você tiver mais filhos, como eu, você vai perceber que esse cenário é extremamente complicado, mesmo com sua ajuda direta. Disse Daishinkan, se gabando de ter mais filhos que Bros, algo em que sem dúvida o espancou e com o qual certamente o irritaria ao narcisista de seu inimigo. Algo que irritou um pouco Bros, mas não muito, afinal ele tinha tempo, energia e motivação mais que suficiente para superar Daishinkan nesse quesito, por isso ele disse, sim, tanto faz. Não tente comparar seus fracassos passados com meus sucessos futuros. Ambos continuaram lutando, a nível físico, metafísico e mental, por um curto e ao mesmo tempo infinito intervalo de tempo, tão longo que até mesmo Bros e Daishinkan tiveram tempo de conversar sobre a vida e até de se tornarem amigos enquanto se batiam indefinidamente. Brota tentando vencer um oponente com um nível extremamente semelhante enquanto jogava pelas mesmas regras, até que ambos determinaram que já conheciam todos os pontos fortes e fracos um do outro após aquela longa luta. Eu me diverti muito, mas se continuarmos assim nunca terminaremos. Desde que começamos mal conseguimos nos machucar, disse Daishinkan, que apesar de se divertir como nunca com essa partida com seu novo amigo, começou a ficar muito repetitivo e longo. O que você quer que eu diga? É difícil que seres do nosso nível possam ser derrotados por um tipo de combate tão primitivo, mas é isso que o torna emocionante. Afinal, nesta realidade é a forma habitual de lutar, e na qual você é especialista. Eu gostaria de vencer você desse jeito, disse Bros, afirmando abertamente que sua intenção era vencer Daishinkan em seu próprio terreno, para que houvesse dúvida sobre quem é o melhor em absolutamente tudo. Intenções que Daishinkan entendeu muito bem. Ele estava orgulhoso de saber que Bros reconhecia seu poder, especialmente porque não foi capaz de derrotá-lo, embora não pudesse derrotar Bros da mesma forma. Certamente esta seria a forma mais adequada, mas tenho outra especialidade além da luta corpo a corpo. Ah, é cozinhar? Perguntou Bros parcialmente sarcasticamente, embora ele realmente gostasse que assim fosse, ele gostaria de ter um assistente do seu nível. Porém, obviamente Daishinkan não estava falando sobre culinária, mas sim sobre outra disciplina paralela às suas artes marciais favoritas. Magia. Selamento fractal, Daishinkan disse enquanto fazia um gesto estranho com a mão. E de repente, depois de fazer isso, o corpo de Bros começou a se iluminar, com marcas estranhas que pareciam runas. Até mesmo Bros demonstrou surpresa ao ser alvo dessa estranha habilidade, que diabos. Porém, ninguém teve tempo de aproveitar a surpreendente expedição de Bros porque de repente, clank, fio, Bros desapareceu como se tivesse sido engolido por um ralo. Mas neste caso, o ralo era ele mesmo. E depois de 5 segundos de grande tensão e perplexidade, Bros ainda não voltou. Ele foi derrotado? Como? O que é isso? O quê? Mas antes que seus filhos o bombardeassem com perguntas, Daishinkan respondeu, esta é a habilidade de selamento mais poderosa que existe. Selagem fractal. Uma habilidade que marca o corpo de um inimigo e o sela sobre si mesmo, fazendo desaparecer da existência. Ou pelo menos tecnicamente.
Brawls agora se tornou um fractal de seu próprio conceito, sendo selado sobre sua própria essência em uma infinidade de camadas de si mesmo, sem qualquer conceito de tempo ou espaço, apenas ele mesmo e seu grande ego. E no caso improvável de ele conseguir quebrar um selo e escapar de uma dessas camadas fractais, ele precisará fazer o mesmo com um número infinito de selos fractais, tornando impossível para ele escapar de si mesmo. Um destino adequado para alguém tão narcisista. Eu não entendi nada. Alguém pode me explicar? Disse Goku, desta vez representando todos que não sabem o que diabos é um fractal. Porém, além disso, também houve perguntas e comentários produtivos como o de Whis, um momento pai. Brawls tem inúmeros outros corpos, selar apenas um deles não é suficiente. Temos que... Não entre em pânico, Whis, o fractal Sealing é considerado a habilidade de selamento mais poderosa, não apenas por seu poder, mas também por seu alcance. As runas que inscreve em Brawls enquanto lutávamos para criar o selo não estavam apenas gravadas em seu corpo, mas também em sua alma e no próprio conceito. Se todos os corpos de Brawls compartilham apenas uma dessas características, eles também devem ter sido afetados. Todos os Brawlers desta linha do tempo, e de todas as outras linhas do tempo, já que como ele disse no caso dele eles são uma entidade única, foram derrotados e desconhecem a habilidade dele. Afinal, é a primeira vez que uso com alguém, disse Daishinkan, satisfeito depois de ter feito seu trabalho com perfeição. Ele conseguiu eliminar a maior ameaça à sua realidade, já que a própria realidade existia em um único movimento. Agora ele só tinha que se preocupar com os soldados de Brawls, que embora alguns pudessem representar uma ameaça para os Akaishins e até mesmo para seus filhos, eles não representavam uma ameaça para ele, eliminar a lavagem cerebral do futuro Zeno e investigue sobre as outras realidades que Brawls mencionou. Este foi o primeiro ataque de uma realidade alienígena, porém, nada garantia que seria a última vez, afinal por enquanto eles não sabem nada sobre outras realidades, nem por onde começar a investigar, muito menos como criar contramedidas para impedir outras. Porém, uma coisa estava clara, eles teriam que mudar totalmente as suas prioridades. E enquanto Daishinkan começava a fazer planos sobre como organizar e fortalecer essa realidade para prevenir, detectar e neutralizar outros casos como o de Brawls, Zeno-sama, que até agora estava escondido atrás de seu trono, finalmente enfiou sua enorme cabeça de melão e perguntou com medo como ele olhou de um lado para o outro procurando o bicho-papão de 3 olhos. Brawls já foi? Ele não vai mais voltar? Isso mesmo, Zeno-sama, você não precisa ter medo. Brawls se foi para sempre, Daishinkan disse para tranquilizar Zeno-sama e todas as outras divindades imortais. Porém, os do Universo 7 não estavam nada calmos. Não por ter perdido um de seus habitantes, amigos, familiares, chefe, inventor, conselheiro, investidor, professor, traficante de pornografia, youtuber, comediante, estudante, inimigo. Não por ter que explicar para Bulma o que havia acontecido ou pela possível retaliação contra eles por terem criado o pior criminoso da história de toda essa realidade. Mas porque eles não acreditavam que este era o fim. Isso foi muito fácil. Recuso-me a acreditar que Brawls perdeu desta forma. Todos os membros do Universo 7 pensaram, independentemente de serem deiades ou mortais, simpatizantes ou detratores de Brawls. Eles viveram com Brawls por tempo suficiente para saber que sua mente distorcida teria elaborado um plano caso ele fosse vítima de tal habilidade. Além disso, o rosto do futuro Zeno e dos outros membros do exército de Brawls não demonstraram qualquer preocupação. E a marca em sua testa com o formato de um terceiro olho ainda estava lá. Por todas essas razões eles não podiam deixar de pensar enquanto olhavam de um lado para o outro, algo não está certo. E eles estavam certos. E aí, doutor? Disse Brawls, que apareceu atrás de Zeno-sama acariciando sua cabeça de melão com os pés. Capítulo 264. Invasão da realidade. E aí, doutor? Disse Brawls, que apareceu atrás de Zeno-sama acariciando sua cabeça de melão com os pés. Sim, isso mesmo. Brawls não só retornou contra todas as probabilidades. Ele estava em cima da cabeça de Zeno-sama, massageando sua cabeça de melão com os dedos dos pés de uma forma muito perturbadora. Algo que tirou o fôlego de todos, mas principalmente de Zenon. Ele não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Era muito surreal, aleatório, nojento e assustador. Portanto, quando conseguiu aceitar a situação após alguns segundos em que ficou paralisado, a primeira coisa que Zenon fez foi que alhalhaia. Grite e chore como um bicha enquanto corria em círculos na plataforma com 2 cadeiras enquanto Brawls ainda estava em cima de sua cabeça. Calha a boca, chorão, Brawls disse enquanto descia da cabeça de Zeno. Porém, sua entrada perturbadora e aleatória não terminou aqui. Ele agarrou os 2 Zenões pela cabeça, um com cada mão, desintegrou seus tronos e criou no meio da plataforma um bem maior, majestoso e imponente e... Ele estava sentado no sofá, um Zenon em cada joelho, cujas cabeças ele acariciava como gatos. E embora o futuro Zenon não reclamasse porque estava sendo controlado e em parte gostava disso, o presente Zenon simplesmente não conseguia se mover ou mesmo reclamar devido ao profundo medo que sentia. Algum gato comeu sua língua? Tenho certeza que vocês têm muito o que perguntar ao invés de olharem para mim como se eu fosse um fantasma extremamente atraente, Brawls disse para todos, mas especialmente para Daishinkan, que o olhou com perplexidade. Como diabos você quebrou meu selo? Daishinkan disse sentindo total incompreensão e medo pela primeira vez. Sua melhor habilidade e provavelmente a única que ele acreditava que poderia derrotar Brawls havia falhado e aquele monstro estava mantendo os 2 Zenões como reféns. Tudo que poderia estar dando errado estava dando errado. Pergunta interessante de fato. Você jogou suas cartas muito bem, Dai. Posso te chamar de Dai? Vamos, já somos amigos. De qualquer forma,
Essa habilidade me pegou de surpresa. Você fez um excelente trabalho escondendo essa estratégia em sua mente e substituindo minhas visões de futuro por outras para que eu não pudesse ler ou ver o que você estava fazendo. Isso teria funcionado para qualquer um, mas não para mim. Afinal, essa habilidade só sela todos os Brawls que compartilham a mesma essência. Mas minha verdadeira essência é minha própria realidade. Você só selou alguns avatares que eu uso para me manifestar fisicamente aqui, então com alguma ajuda externa minha foi fácil tirar todos os meus Brawls desse selo irritante. Embora mais cedo ou mais tarde eu conseguisse quebrá-lo sozinho, levaria apenas alguns minutos. Mas é claro que eu não queria esperar tanto tempo. Eu disse isso desde o início. Não há um único futuro em que eu não seja dono desta realidade. Respondeu Brawls ostentando sua superioridade diante de Daishinka enquanto continuava a acariciar os Zenões, mostrando que para ele os reis desta realidade eram nada mais do que seus animais de estimação malvados. Uma imagem aterrorizante principalmente porque era verdade, mas Daishinka ainda queria saber se havia alguma chance de isso ser algum tipo de performance então. Por que demorei tanto para aparecer se era tão simples? Porque eu queria aparecer justamente quando você pensava que tinha ganhado. É o melhor momento para afundar seu moral. Um inimigo implacável que retorna uma vez após a outra, não importa como, depois de ser derrotado usando todo o seu poder. É assustador. É de partir o coração, não é? Disse Brawls respondendo à pergunta de Daishinka antes que ele pudesse perguntar. Sim, era isso que eu queria saber, disse Daishinka, ganhando tempo para planejar outra estratégia para vencer Brawls, uma estratégia com poucas chances de sucesso, mas ele não teve escolha a não ser tentar uma após a outra até o fim. Porém, Brawls não tinha mais intenção de prolongar essa luta desinteressante, então sem se levantar da cadeira e sem parar para acariciar as cabeças dos melões ele disse, eu queria ter uma luta homem a homem com você, sem recorrer a focas e outras táticas mais indiretas e desinteressantes para vencer. Mas vejo que não compartilhamos as mesmas intenções. Tem sido divertido lutar como um Saiyan, apenas usando meus poderes para combater os seus. É uma pena ter que terminar tão cedo, mas não posso ficar aqui o dia todo. Eu tenho uma realidade para possuir. E depois de dizer isso, de repente por todo o Reino Nulo, mesmo nas cabeças daqueles com a habilidade ou não de perceber sons podiam ouvir. Eu sou o osso do meu Brawls. Divino meu corpo e lendário é meu sangue. Eu criei mais de 1000 Brawls. Desconhecido para perda. Nem desafio conhecido. Eu resisti ao treinamento para criar muitas habilidades de trapaça, mas minha fome de batalha nunca será saciada. Então eu rezo Brawls Works ilimitado. E depois dessas palavras que congelaram e fizeram queimar o sangue de todos aqueles que as ouviram. FU. FU. Incontáveis Brawls apareceram em todos os lugares do Reino Nulo, até que se tornou impossível para qualquer um ver um único traço do vazio infinito daquela dimensão. Neste momento, se alguém viesse a esta dimensão e a investigasse de capa a capa, sem dúvida a chamariam de dimensão Brawls em homenagem ao elemento mais predominante nela. Uma quantidade infinita de Brawls olhou de todas as direções para todos os participantes e principalmente para Daishinka. Uma imagem tirada do próprio inferno que encolheu os corações já afogados de todos aqueles que estavam naquela dimensão. Milhões de Brawls usando o Migate no Goki. Balbuciou Margarita, incapaz de acreditar no que estava vendo. Um único Brawls conseguiu confundir toda a sua realidade. O que aconteceria se? Qual deles é o verdadeiro? Pediu a Belmod para Beru saber se essa técnica era uma farsa, tinha pontos fracos, ou se realmente era tão aterrorizante quanto eles acreditavam. Infelizmente para eles, Berus não foi capaz de dar nenhuma boa notícia. Todos são reais. E cada um deles é tão forte quanto aquele que você viu lutar até agora. Isso não pode ser real. Kunshi balbuciou enquanto caía de joelhos. Isso era demais. Era muito louco para ser verdade. Nosso pai pode vencer. Certo, Vez? Perguntou Kuzu desesperado para seu irmão, mas Viz não respondeu. Ele estava completamente em choque, enquanto olhava para todos os Brawls. Vez? Até que finalmente ele conseguiu mover os lábios para expressar seus pensamentos. Isso é um pesadelo. Estes são meus outros corpos criados graças à minha técnica de multiplicação de corpos Brawls, uma técnica que popularizei com todos os Saiyajins dos meus universos. Uma habilidade que utiliza o potencial das células S do Saiyajin para criar clones capazes de serem tão poderosos quanto a forma base do usuário, criando assim aproximadamente 500 clones que podem ser fundidos para adicionar todo o seu poder a um único corpo. A única desvantagem? Não ser capaz de se transformar em Super Saiyan usando permanentemente todo esse potencial para criar os corpos. Porém minhas células S possuem potencial infinito, então posso criar um número infinito de corpos e ainda usar todas as transformações em qualquer um deles, já que o potencial das minhas células S nunca será esgotado não importa quantos corpos eu crie. Para superar rivais que podem me parecer minimamente difíceis, posso fundir alguns deles para alcançar um ponto de partida mais elevado na minha maratona rumo ao poder infinito graças às minhas transformações. Mas isso não é necessário agora que todos estão usando o Migate no Goki. Todos eles têm o poder perfeito. Você entendeu? Brawls disse de seu trono, sorrindo confiante enquanto mostrava para toda uma realidade que ele supera tudo tanto em qualidade quanto em quantidade. Tudo era inútil diante de seu exército perfeito e infinito de seu próprio perfeito. Isso era algo que Daishinka entendia bem mesmo assim. Ele ainda não podia jogar a toalha, tinha que lutar até o fim, isso com certeza. Se tornou muito problemático. Ele não sabia se conseguiria derrotar Brawls, mas ainda não tinha 100% de certeza se Brawls conseguiria derrotá-lo. Afinal ainda havia muitas habilidades que ele ainda não havia mostrado. E de repente, entre o exército de Broy, um deles entrou no ringue onde Daishinka se preparava para enfrentar todo o exército.
Porém, em vez de lutar contra uma multidão, ele lutaria mais uma vez contra um único Brawls? Ele lutaria contra um Brawls após o outro até morrer de exaustão ou desistir? Será que mais Brawls se juntariam à luta quando um deles estivesse prestes a perder? Os outros Brawls ajudariam este Brawls a vencer rapidamente? Esses foram alguns dos pensamentos que passaram pela cabeça de Daishinka enquanto viam Brawls avançar em sua direção. Não é o suficiente, para você, disse o Brawl sentado em seu trono ao mesmo tempo que o Brawls que avançava em direção ao seu inimigo desapareceu. Ele se teletransportou? Não, ele desapareceu. Essa é a habilidade que ele nos mostrou na ocasião anterior. Daishinkan pensou enquanto olhava de um lado para o outro esperando o Brawls que desapareceu materializar partes de seu corpo para atacá-lo. Ele não tinha esquecido essa habilidade que vinha de sua cauda, uma habilidade que lhe permitia ser indetectável e invulnerável exceto pelas partes que ele usava para atacar. Uma habilidade irritante e perigosa, mas que ele acreditava ser capaz de neutralizar. E enquanto Daishinkan continuava procurando pela ameaça invisível, Brawls disse enquanto colocava os dedos em posição para ser estalado, sabe, eu não fui totalmente sincero durante a conferência. Na verdade, choque. Wali Ilhai, gritou Daishinkan que recebeu um ataque de origem desconhecida por todo o corpo, fazendo sangrar pela primeira vez na vida. Que diabos? Que Brawls não tivesse se materializado em nenhum momento para atacá-lo, e ele nem sabia quem, como ou com o que havia sido atacado. Era como se tudo literário tivesse colidido contra ele, e a próxima coisa que ele pôde verificar é que ele havia sido ferido, e que não conseguiu curar a referida ferida. Na verdade eu posso atacar enquanto me derreto com tudo. Quando eu me tornar tudo, disse Brawls enquanto colocava leite em sua xícara de café, misturando leite com café e com telecinesia levou o conteúdo da xícara à boca. Delicioso. Alia. No entanto, Daishinkan. Alia. Não tive tempo para aproveitar esses pequenos prazeres da vida. Alia. Porque ele estava sendo atingido por todos os lados sem conseguir se defender. Alia. Era como se o tempo e o espaço tivessem se tornado uma arma que Brawls estava usando contra ele. Alia. No entanto, isso não foi o pior para Daishinkan. Ele ficava extremamente mais fraco quanto mais ferido ficava, e tudo isso se devia à invasão da realidade de Brawls. O que acontece quando dois superpredadores igualmente poderosos, pelo menos estatisticamente, se encontram e lutam até a morte? Sem dúvida, uma luta extremamente complicada em que é quase impossível prever o seu resultado. Em teoria, ambos têm chances iguais de se matarem. No entanto, o que acontece se um desses predadores for especializado em caçar em climas gelados e o outro em climas quentes? Um no mar e outro no deserto? Um à noite e outro durante o dia? A resposta fica um pouco mais fácil. Aquele que consegue arrastar o adversário para o ambiente em que ele tem vantagem natural. E é exatamente esse o papel da invasão da realidade. Contra Daishinkan no Dragon Ball Reality, Brawls estava lutando no campo de seu inimigo, colocando-o em desvantagem, ou pelo menos não em vantagem, enquanto seu inimigo desfrutava de todas as vantagens que a realidade que criou aquele ser supremo como a encarnação de algumas das próprias leis tem. E neste momento, conforme o poder de ambos se distanciava, Daishinkan perdia cada vez mais a conexão com as leis de sua realidade, sendo mergulhado nas leis da realidade de Brawls, perdendo a conexão com a fonte de seu poder. Meu Eavel Strauss Hacking não só me permite fundir-me com tudo que posso abranger, mas tudo se torna parte de mim. Toda matéria, toda energia, todo tempo, todo espaço, todo vazio, tudo, gritou Brawls enquanto apreciava o show em seu trono, explicando sua habilidade para todos com este exemplo prático. Daishinkan ficou ferido e confuso, mas não derrotado. Brawls havia se fundido com o tempo e o espaço e os usava como arma contra ele, algo brutal e que ele acreditava impossível até agora. No entanto, ainda havia maneiras de contrariar essa habilidade brutal. Ele só precisava distorcer o tempo e o espaço para... Continue sofrendo, já que a mesma distorção espaço-temporal que Daishinkan criou para se defender se voltou contra ele. Brawls foi capaz de se fundir com tudo, até mesmo com seus próprios ataques. Tudo se torna uma arma que posso usar da maneira mais imaginativa possível. Eu gosto dessa ironia. Tudo isso começou quando perdi meus stands e agora assumo tudo, como Brawls disse enquanto olhava para Daishinkan se sentindo desesperado, sem saber o que diabos fazer. Apenas um desses Brawls usando essa habilidade o havia deixado neste estado. E se ele usasse todos eles ao mesmo tempo? Porém, ele não tinha mais como saber. Daishinkan havia sido completamente derrotado. A habilidade de Brawls não pode apenas se fundir com o tempo e o espaço para atacar Daishinkan. Ele também pode se fundir com o próprio Daishinkan para atacar e manipular Daishinkan com o próprio Daishinkan. E impedi-lo de fazer qualquer coisa, nem mesmo curar. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser se ajoelhar diante de Brawls contra sua própria vontade, que inclusive estava sendo manipulada pelo stand de Brawls. Meus 3 reinos e meu Strauss têm um limite no que podem cobrir. Essa limitação é o poder que tenho atualmente. E esse poder, como você já deve saber, é infinito agora, então cada um dos meus corpos pode abranger completamente todas as dimensões existentes nesta realidade. Brawls disse de seu trono enquanto enviava o reino sem forma para o assustado Zeno de sua mão direita, fazendo desaparecer. Ao contrário do que Brawls esperava a princípio, ninguém gritou ao ver seu líder desaparecer, como se todos já tivessem aceitado aquele fim há algum tempo. Então ele continuou com seu monólogo. Tenho corpos em todas as dimensões divinas, no universo e em todas as linhas do tempo. Alguns existem há décadas e outros foram implantados recentemente.
e todos eles têm um propósito. Brawls disse enquanto os Brawls ao seu redor projetavam para todos o que estava acontecendo em todas as dimensões. Todos os Brawls espalhados pela realidade utilizaram seu stand definitivo, fundindo-se com tudo e criando ligações entre todos os Brawls através dos 3 reinos e seu stand até que tudo e todos estivessem conectados. Nosso Strauss e nossos 3 reinos são os mesmos. Agora tudo passou a fazer parte de mim e da minha vontade. E ao mesmo tempo a minha realidade se sobrepôs a tudo. A ligação entre os dois foi criada de forma perfeita. Chegou a hora do toque final. As Super Dragon Balls, obrigado por reuni-las para mim e trazê-las aqui, e minhas próprias Dragon Balls lendárias. Disse Brawls enquanto com telecinesia se aproximava das Super Dragon Balls em sua direção, e fazia suas próprias Super Dragon Balls aparecerem. O que diabo são essas bolas de dragão verdes? São 1000 vezes maiores que a Super Dragon Ball. Gritaram Champa, Beerus e todos que usaram as Dragon Balls em suas vidas. Eles entenderam a implicação daquela cor e daquele tamanho. Essas são as Dragon Balls de Brawls e são as mais poderosas que existem. Brawls não mentiu quando disse que tinha visto uns maiores. Disse Ginger lembrando da frase que Brawls disse quando viram as Super Dragon Balls pela primeira vez. É algo desnecessário, já que eu mesmo poderia fazer isso, mas acho poético que esta história chamada Dragon Ball possa terminar precisamente com a colaboração das supremas Dragon Balls da minha realidade e desta realidade. Brawls disse ironicamente enquanto um de seus corpos invocava os 2 dragões gigantes. Olha aí. 2 dragões gigantes apareceram na dimensão atormentada por Brawls, que se espalharam para dar lugar a eles, e obviamente isso causou comoção no público. Se o aparecimento das Super Dragon Balls causou comoção, como os dragões não poderiam? Principalmente o dragão super musculoso de Brawls com muitas caras, bocas, espinhos e outros detalhes extremamente legais. Esse é o seu dragão? Gritaram Champa, Beerus e todos que usaram as Dragon Balls em suas vidas. Embora estivessem impressionados com sua aparência, não ficaram nem um pouco surpresos por este ser o dragão deles, eles eram muito parecidos. Ele não estava mentindo quando disse que tinha visto dragões mais impressionantes, disse Yan, que assim como sua irmã também se lembrou dos comentários de Brawls no dia do torneio entre o universo 6 e 7. Que legal! Parece muito forte. Gritou Goku com um brilho perigoso nos olhos ao testemunhar aquele dragão. Seu Sangue Saiyan continuava lhe dizendo que ele deveria lutar agora mesmo. Clank, algo que ganhou a desaprovação de todo o universo 7, você sério quer lutar com esse dragão? Nesta situação. Porém, enquanto acontecia aquela piada cômica com Goku, Brawls ainda assumia sua realidade de forma oficial através de um simples desejo. Faça o seu desejo, perguntaram os 2 dragões, em seus respectivos idiomas. E 2 corpos de Brawls cada um em uma língua diferente diziam, a partir deste momento e de forma irreversível esta realidade me pertence e passa a fazer parte da minha. Desejo concedido. Ambos os dragões responderam, iluminando seus olhos vermelhos para ativar sua habilidade Deus Ex Machina. Dessa forma usando como meio as mesmas habilidades que Brawls poderia usar para unir ambas as realidades os 2 dragões de desejos. Um da realidade de Dragon Ball e outro da realidade de Brawls se uniram a esse desejo tão fácil de conceder a Brawls, já que ele só precisava dar-lhe o empurrão que ele nem precisava. Brawls usou sua invasão da realidade, impondo suas leis sobre toda a realidade. O Eavel Strauss Hacking para se tornar um com tudo e modificar tudo para mudar ao seu gosto tornando-o parte de sua própria realidade, e dano irreversível para que essa ação não poderia ser desfeita. A partir deste momento, a realidade de Dragon Ball passou a fazer parte dos 3 reinos de Brawls. Brawls venceu. Acabou tudo? Não notei uma grande mudança? Todos os deuses perguntaram já que não notaram nenhuma mudança. Eles esperaram mesmo que fosse um terremoto ou algo assim, afinal toda a sua realidade havia sido deslocada para outro lugar e radicalmente modificada. Um deus bom é aquele que ao fazer um milagre ninguém percebe que foi um milagre. Jovens Padavans, disse Brawls, teletransportando as divindades das arquibancadas para seus pés. Ao mesmo tempo Daishinkan, ferido e derrotado, desapareceu do chão, e momentos depois apareceu curado ao seu lado, com a marca do 3º olho na testa que todos os outros lacaios de Brawls tinham. Então aconteceu a mesma coisa com Zeno e com as babás de Zeno, que Brawls ressuscitou. Toda a corte dos deuses estava reunida em torno do novo Deus Supremo que ninguém poderia derrotar. Divindades, ajoelhem-se diante do novo rei de todos Brawls, o verdadeiro Super Saiyan lendário, disse Daishinkan, o novo lacaio leal de Brawls a todos os seus filhos e escravos, indicando que o poder nesta realidade mudou e que eles agora deviam lealdade a outro déspota, e que eles, como todos os outros, deveriam mostrar lealdade a Brawls e se ajoelhar em sua presença, até mesmo Beerus, Chivis, Pluff, 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 MMM. Isso é engraçado. Brawls disse, aproveitando o momento enquanto continuava acariciando as cabeças de melão de seus novos bichinhos. Ok, você pode se levantar. Certamente você terá muitas dúvidas como, o que vou fazer com você e seus universos de agora em diante, certo? Sim, esse é um bom ponto, disse Beerus representando todas as divindades que não ousavam falar. Nesse ponto ele não tinha mais medo de nada, ele já havia sido humilhado por Brawls de todas as maneiras possíveis, nada que ele fizesse com ele agora poderia superá-lo. Não precisa se preocupar, nunca eliminarei nenhum universo, em qualquer caso criarei novos, mas nunca os eliminarei. E você também está seguro, a menos que cometa crimes gravíssimos, como não colocar cebola na omelete de batata. Vou te enviar uma lista amanhã, disse Brawls minimizando sua aquisição. Ao contrário de Zenão, ele seria um deus gentil. Por enquanto, isso aliviou enormemente todos os mortais e deuses nativos dos universos, que finalmente viram alguma esperança em sua existência a longo prazo. Brawls poderia ser muitas coisas, muitas delas muito ruins.
mas não um genocídio. Então, só para ter certeza de que eles não seriam prejudicados, Shin, um dos deuses que conhecia o ódio que Brawl sentia pelos deuses, perguntou: então, tudo continuará como até agora? Bem, algumas coisas vão mudar. A partir de agora exigiremos dos deuses melhores resultados no seu trabalho, provas de que estão fazendo tudo certo, de que não estão abusando de seu poder. Basicamente vou exigir de você um pouco mais de eficiência, algo que lhe falta, como pude constatar depois de todos esses anos de espionagem. Na segunda-feira seguinte você começará a usar o método Agile e irá imputar as horas no Gira. Vou enviar uma reunião do Teams para o seu Outlook para explicar tudo isso, disse Brawls, que tinha grandes planos para tornar a realidade de Dragon Ball uma realidade solvente, eficiente e eficaz. Nenhum dos deuses sabia exatamente do que Brawls estava falando, mas eles entenderam o contexto. Aquele filho da puta os obrigaria a fazer o que eles mais odiavam no mundo inteiro: trabalhar. Algo horrível que não aconteceu com o chefe anterior deles. Mas eles não podiam reclamar muito, era melhor ter um chefe exigente do que aquele que te mata na hora. Então eles evitaram perguntar mais sobre esse assunto por enquanto e passaram para outro tópico: o que acontece com os universos que não participaram do torneio? Eles também estão cientes de tudo isso e terão que seguir essas regras também? Não se preocupe com esses caras, os outros universos terão que fazer o mesmo que você. Eu poderia tê-los teletransportado à força para cá para aproveitar o torno, mas preferi não fazer isso. Aqueles pobres deuses que se acreditavam numa posição privilegiada logo verão que perderam o acontecimento mais emocionante de suas vidas. Ha 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 ha. Quando alguém contar tudo o que aconteceu, não conseguirá acreditar. Ha 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 ha. Disse Brawls, que preparava em sua mente piadas direcionadas aos deuses dos universos 1, 5, 8 e 12. Ha 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 ha. Alguma outra pergunta? Disse o conselheiro da Shinkan, vendo que Brawls estava ocupado com seus planos malignos e os deuses não se atreviam a perguntar nada. E o torneio? Goku perguntou da arquibancada. Então Brawls parou de rir e respondeu, já que estava esperando aquela pergunta há minutos: o torneio. Assim, daqui a pouco vamos consertar o anel, curamos todos e você pode começar os torneios se quiser. Os mortais que venceram o torneio podem me fazer um desejo. Os deuses do universo vencedor ficarão isentos de trabalhar por 4 anos e não haverá penalidades para o perdedor. E no final você terá um banquete magnífico com comida feita por mim só por ter participado. Este torneio poderia ser realizado em mais ocasiões? Perguntou Goku e sua obsessão por torneios novamente. Portanto Brawls respondeu novamente: e é esses. Pretendo convocar todos os universos a cada 4 anos para jogar, e talvez mais tarde faremos o mesmo também com outras linhas de tempo ou realidades, sejam elas paralelas a esta ou não. Como você viu, não há desvantagem ou punição em participar, apenas vantagens. Então estou aguardando sua participação voluntária. Talvez pudéssemos até fazer disso um negócio. Sim, sis. Viva o rei de todos Brawls. Todos salvem o rei de todos Brawls. Goku disse, elogiando o novo deus supremo que melhor lhe convinha. Ele estava tão feliz que esqueceu que Brawls o havia usado como um peão em seus planos. Bem, acho que tudo acabou bem para nós, disse Gon com sentimentos extremamente confusos, principalmente depois de saber que Brawls havia mentido para eles a vida toda. O tempo dirá, disseram Piccolo e Vegeta, céticos e pessimistas sobre tudo que estava relacionado a Brawls. Enquanto isso, na mansão Capsule Corp. Então agora sou o rei de todos. E essa é toda a minha história até agora, Bulma. Disse Brawls, que desde o início do torneio vinha sendo totalmente sincero com sua esposa, explicando detalhadamente toda a sua vida até o momento. E Bulma, muito compreensiva enquanto mimava o bebê Trunks, respondeu então: você é um homem de outra realidade que reencarnou aqui para assumir o controle de toda a realidade e Casey comigo, a mulher mais maravilhosa do mundo e seu primeiro amor desde pequeno, apesar de ser um personagem de fantasia. Eu estou certo? Sim. Desculpe por ter escondido tudo isso até agora. Brawls respondeu, um pouco preocupado por Bulma estar muito brava agora por ter mentido para ela por tantas décadas. E depois de uma longa pausa em que ela pensava no que dizer a seguir, aproximou-se de Brawls, ainda carregando Trunks nos braços. Bem, não posso dizer que isso me surpreende muito. Todos nós tínhamos teorias sobre sua verdadeira origem, algumas delas até mais estranhas, mas isso não muda nada do que sinto por você. De qualquer forma, me mostra o quanto você me ama. Então você não está bravo? Brawls perguntou enquanto se abaixava para receber um beijo apaixonado de Bulma, que se aproximou dele de forma sedutora e sensual. Não, claro que não. Disse Bulma, que de repente mudou de atitude e ao invés de lhe dar um beijo entregou Trunks para ele, virou as costas e foi tomar banho para clarear seus pensamentos. Porém, de agora em diante, é tudo para você fazer todas as tarefas da casa e ajudar as crianças no que for, começando trocando a fralda do Trunks. Você realmente não está bravo? Perguntou Brawls para sua esposa com certo tom de sarcasmo. Não, claro que não. E se apresse, você tem um jantar para preparar para sua família, amigos e para o Vegeta a quem você mentiu até agora em poucos minutos. Respondeu Bulma, destruindo com aquela frase o detector de sarcasmo que Brawls havia construído recentemente e que estava no outro lado do fim da mansão. Baile de formatura. Sim, sua mãe está brava, pequeno Trunks. E acredite, o ressentimento de uma mulher é quase tão infinito quanto o poder do seu pai. Espero que ela tenha me perdoado antes do dia do meu próximo negócio. Hahaha, você tem outra cauda saia, meu pequeno campeão, disse Brawls, o novo rei de todos que certamente dormiria no sofá esta noite punido por sua esposa, enquanto trocava a fralda de seu filho recém-nascido e pensava em seu próximo plano mestre. Capítulo 265, o Brolyverso.
Milhões de anos após os eventos de Dragon Ball Super, na Origin Reality, ou mais especificamente na sede oficial da Origin Entertainment Company, a reunião anual entre os diretores da empresa havia começado. Todos os responsáveis da empresa estavam reunidos em uma grande sala de reuniões com uma longa e imensa mesa no meio presidida pelo presidente Ricardo em uma extremidade, e os demais diretores que se sentavam dos dois lados como sempre. No entanto, desta vez havia um convidado especial sentado na outra ponta da mesa, um convidado que era olhado por todos com hostilidade, nojo e até pena, e Abalon estava, extremamente intimidado, encolhido numa cadeira e numa sala grande demais para ele. Olá, Abalon. Você sabe por que está aqui? Perguntou o presidente Ricardo, iniciando esta reunião corporativa, mas isso mais parecia um interrogatório. Então Abalon, não tendo outra alternativa, respondeu ao seu chefe, a pessoa mais poderosa de toda a realidade, apesar de não querer fazê-lo isto. Presidente Ricardo, Origem, Presidente Origem, disse o excêntrico presidente Ricardo, interrompendo Abalon para lembrar aos interrogados e a todos os funcionários como deveriam chamá-lo. Portanto, Abalon tentou confessar novamente de uma forma mais correta sim, acho que sei. Presidente Origem. Como ele poderia não saber por que estava sentado ali? Há poucos dias, por algum motivo, a empresa descobriu que não só ele, mas muitos outros funcionários vinham utilizando as duplas para trabalhar. Desde que isto se tornou conhecido, houve uma grande comoção interna sobre a falta de profissionalismo dos funcionários, a falta de segurança nas instalações, mas, sobretudo, que estavam a pagar salários muito elevados que podiam ser totalmente mecanizados graças às duplas que seus funcionários usaram. Após essa descoberta, muitos funcionários que usavam as dobles foram demitidos, embora não todos. Segundo a lenda, os funcionários que só utilizavam as duplas para trabalhar remotamente mas que realizavam as suas tarefas normalmente, os que demonstravam que o seu trabalho não poderia ser 100% automatizável e os que não cumpriam algumas outras regras eram não demitir. E agora Balon rezava para ser um dos poucos escolhidos. Afinal, o seu trabalho era muito artístico e não podia ser 100% automatizado. Por isso ainda esperava que não o despedissem alguns anos antes da sua reforma. Ótimo. Isso nos poupa de perder tempo com explicações desnecessárias. Como você já deve ter ouvido de alguns de seus colegas, aqueles cujo trabalho não pode ser 100% automatizado não foram demitidos. E acontece que você é um daqueles que se enquadram nessa categoria. Além disso, você está conosco há muito tempo e vai se aposentar daqui a alguns anos. Por estas razões pensamos em não o despedir, disse o presidente Ricardo, relaxando a sua expressão facial séria para transmitir a Abalon que estava fora de perigo. Uma mensagem que encheu de alegria Abalon, que metaforicamente passou do purgatório mais profundo ao paraíso mais idílico com apenas um passo. Obrigado, senhor. Certas coisas que encontramos em sua dupla e reclamações de outros colegas de trabalho nos fizeram mudar de ideia, disse o presidente Ricardo mudando sua expressão facial para uma mais sombria enquanto projetava na tela da sala de reuniões uma pasta chamada Caso Abalon. Uma mensagem que mergulhou Abalon na miséria total que metaforicamente passou do paraíso mais idílico para o inferno mais terrível e sombrio com um único chute na bunda. O que? Recebemos muitos processos internos de assédio sexual contra você há alguns anos, da senhora Bromley. Ações judiciais que a equipe interna não conseguiu verificar, já que a maioria eram duplas que não faziam seu trabalho corretamente e por isso foram demitidos. E porque eram difíceis de verificar, afinal você trabalha em uma sala sem mais ninguém e com câmeras de segurança manipuladas. No entanto, graças ao facto de termos conseguido aceder à história do seu duplo, pudemos verificar que eram verdadeiros, disse o presidente Ricardo, reproduzindo no ecrã vídeos que demonstravam sem qualquer dúvida que Abalon é escória não reciclável. Comentários inapropriados, propostas indecentes, exibicionismo, comer pizza com abacaxi, assédio, toques em lugares proibidos, abuso de poder, arrotar o alfabeto em francês, tudo isso e muito mais foi perfeitamente registrado e documentado. Um material criminoso ou pelo menos sensível, polêmico e facilmente incompreendido que quase fez Abalon pular da cadeira e cagar de medo merda. Como isso é possível? Tenho certeza que apaguei tudo isso do meu duplo. Mas isso não é tudo, sua sincronização dupla com sua conta corporativa. AIN nos deu acesso a todo o seu histórico de internet e todos os seus arquivos, downloads, conversas. Você sabe o que isso significa, certo? Disse o presidente Ricardo, tornando real o pesadelo que todo ser vivo com conexão à internet já teve. Um pesadelo que metaforicamente acabará de explodir contra o escroto de Abalon. Ó Deus, eu estou morto. Todo mundo pode fazer o que quiser com sua vida privada, o que quiser, não vamos julgá-lo e demiti-lo pelos vídeos que você assiste, mas coisas como essas conversas em que você insulta todo o conselho de administração desta empresa, esses e-mails em que você vende informações da empresa e outras atividades cibernéticas ilegais que comprometem nossa segurança, que você tem roubado material de escritório. E acima de tudo, o fato de termos encontrado, vou tentar dizer com certo tato, certos vídeos em que você enganou a filha do senhor Fernando, um dos nossos acionistas controladores aqui, fazendo-a pensar que você era um menino bonito da idade dela com muito dinheiro. Nos fez mudar de ideia sobre se é bom ou não mantê-lo na empresa. Sem contar todo o material criminoso que se acumula no seu computador e que seria de grande interesse para a polícia, disse novamente o presidente Ricardo, tentando segurar senhor Fernando, que estava prestes a atacar o pescoço de Abalon. Clac. Minha filha tem apenas 369 anos.
Seu maldito pedófilo pervertido lixo lolicon, gritou o senhor Fernando, apaziguando sua fúria quase ilimitada insultando e batendo na mesa em vez dos testículos de Abalon, como ele gostaria de fazer. Embora aqueles golpes não fossem muito necessários, conviver com essa situação já estava atingindo a alma de Abalon, que apesar de ser imortal parecia estar perdendo anos de vida a cada segundo que passava naquela sala de tortura. Sim, eu estou morto. Muito, muito morto. Ok, pela cor do seu rosto, acho que você entende sua terrível situação. Porém, não se preocupe tanto, ao mesmo tempo é o seu dia de sorte. O senhor Fernando e a senhora Bromley são pessoas boas e compreensíveis e prometeram não denunciar você ou a empresa à polícia. Se você for demitido imediatamente, pagar-lhes a indenização correspondente. Além disso, nossa empresa também se compromete a não enviar à polícia todas as provas encontradas, desde que você assine este contrato voluntariamente. É uma boa oferta, não acha? Disse Olivia, secretária do presidente Ricardo, que entregou os contratos que Abalon deveria assinar se não quisesse viver o resto de sua vida eterna em uma cela. Aba. Contudo, quanto mais Abalon lia os contratos, mais atraente lhe parecia a opção da prisão perpétua. Estas indenizações abusivas à empresa, à senhora Bromley e ao senhor Fernando foram muito superiores a todas as economias de sua vida. Para pagar isso, ele teria que vender todos os seus imóveis e se endividar, e também renunciou à pensão vitalícia da empresa, com a qual teve que ter sua aposentadoria dourada além de todos os seguros e direitos adquiridos. E o que foi pior, encontrar um emprego na sua especialidade para continuar pagando uma indenização será extremamente difícil, já que na indústria do entretenimento a Origin Entertainment Company praticamente monopolizou tudo, era como a Disney, mas mais malvado. Assinar isso foi quase pior do que ir para a cadeia, é como ser escravo de si mesmo, por isso Abalon tentou negociar um pouco, apelando aos seus leais anos de serviço. Mas isso é, não se preocupe com o filme. A senhora Bromley pode terminar seu trabalho, embora fosse mais apropriado chamá-lo de trabalho dela. Como podemos constatar, quase todo o trabalho deste filme foi produzido por ela. Desejamos-lhe boa sorte nesta nova etapa da sua vida, disse o presidente Ricardo, insinuando subtilmente que estes não eram termos negociáveis e que esta era sua única alternativa. Sim, senhor, disse Abalon, assinando o contrato diante de toda a diretoria com uma das piores sensações que uma pessoa pode sentir. A sensação de estar cavando a própria cova e ainda não ter escolha a não ser continuar cavando. Principalmente se aquela tumba for um documento abusivo que praticamente te transformou em escravo por toda a eternidade, assinado com magia contratual que nunca poderia ser quebrado e tinha que ser quebrado. Ser realizado quando você quiser ou não. Anos depois, eu odeio minha vida. Abalon, depois de muitos anos de sofrimento, finalmente teve muita sorte. Finalmente ele conseguiu um emprego para pagar apenas as compensações milionárias. Graças aos avanços tecnológicos, os seres da realidade de origem desfrutaram de uma vida eterna e de uma quantidade ilimitada e gratuita de necessidades básicas graças à quantidade ilimitada de riqueza graças à magia e tecnologia da criação. Sem dinheiro, uma pessoa ainda poderia sobreviver sem problemas e ter um padrão de vida infinitamente superior ao da pessoa mais rica do planeta Terra no século XXI. O dinheiro era gasto principalmente em entretenimento, arte, eventos puramente exclusivos e elitistas ou em produtos pouco necessários ao cotidiano e difíceis de extrair, manipular ou obter. Por isso conseguir dinheiro era tão complicado nesta realidade. Ter e poder conseguir dinheiro era algo raro e um sinal de status dentro daquela realidade, que separava a nobreza das pessoas comuns. Até recentemente Abalon era como um pequeno nobre prestes a ter a aposentadoria dourada com que sempre sonhou, rodeado de luxos desnecessários e extravagantes com absoluta tranquilidade que mostrava seu status e poder diante dos outros. Abalon. Você terminou o filme do anão enfiando a cabeça na bunda do outro anão com cabeça de manequim? E agora, ele foi forçado a trabalhar dando 100% de seu salário para aqueles que arruinaram sua vida, em uma das poucas indústrias marginais de entretenimento em que a Titan Origin Entertainment Company não estava envolvida, por enquanto. A indústria pornográfica gay anã fetichista. Sim, em pouco tempo. Um trabalho que odiava em troca de uma recompensa que nunca desfrutaria, algo que deprimia Abalon como nunca imaginou. Ou assim ele acreditava. Olá pessoal, hoje é a estreia do novo filme da saga Isekai of the Era. Alguém vai ver? Perguntou um dos colegas de trabalho de Abalon aos restantes. O primeiro dia? Isso é praticamente impossível. Além de você ter que comprar o ingresso com milhares de anos de antecedência, o preço é astronômico. Não vale a pena, vou ver outro dia, ou baixá-lo ilegalmente, respondeu outro colega de trabalho de Abalon. Sim, eu sei. Mas há muitos vazamentos que dizem que este novo Isekai da Era, o verdadeiro Super Saiyan lendário, pode ser o melhor até agora. Só queria saber se algum de vocês comprou o ingresso e por algum motivo não pode ir ao cinema hoje, disse o primeiro colega de trabalho usando a técnica dos olhos de cachorrinho com seus companheiros. Uma habilidade que não afetou em nada o segundo colega de trabalho. Para de sonhar. Mesmo que isso aconteça, ninguém vai te dar de graça. Muito menos nós e muito menos para você. Além disso, os ingressos estão vinculados ao seu número de identificação para que ninguém mais possa utilizá-los ou vendê-los. Você está absolutamente certo, disse o primeiro colega de trabalho, desistindo com senso de humor. Isso mesmo. Abalon não só teve que trabalhar como um escravo num trabalho que ele odeia. Ele também teve que suportar ser lembrado de seu antigo trabalho, de que o melhor filme da saga era aquele que ele não havia produzido e que agora ele não poderia nem ir ver o filme quando há bilhões de anos ele sempre tinha liberdade. Ingressos para o primeiro dia.
Nem terminar a jornada de trabalho animou deprimido Abalon, que entrou em seu pequeno e quase vazio apartamento desprovido dos equipamentos premium que só poderiam ser obtidos na Origin Entertainment Company. Eu odeio isso. Esta era a rotina que Abalon tinha seguido desde que foi despedido há milhares de anos. Levantar do seu apartamento imundo, ir trabalhar, voltar para o seu apartamento imundo, perder tempo a jogar videojogos, a ler livros e a ver séries gratuitas e filmes, dormir e começar de novo. Porém, hoje algo mudou. O que é isso? Um ingresso de cinema? Disse Abalon depois de ver algo novo em sua caixa de correio. Um bilhete numerado para Isekai of the Era, de verdadeiro lendário Super Saiyan para hoje. A empresa me enviou por engano? É um ato de misericórdia? Ou talvez zombando. No entanto, não tenho nada melhor para fazer hoje. No mínimo posso me gabar de ter ido ver o maldito filme amanhã. Abalon saiu de seu apartamento de merda e se teletransportou diretamente para sua cadeira no cinema usando seu ingresso de cinema tecnologicamente avançado. Agora bastava esperar o filme começar enquanto saboreava o buffet à vontade que conseguia materializar em sua poltrona. Até o filme finalmente começar. Bem-vindo número 999.999.999 da promoção 878909843 93038374595765765763454325568 9708898953645476765476652131364 4443585373769374947394739201739201793 7494-7893. Você poderia dizer que hoje é o dia mais sortudo de todas as suas existências? O filme começou exatamente no começo de tudo, quando Abalon deu seus poderes para Brawls. Felizmente removi todas as evidências da trapaça que fiz com os stands no mesmo dia. Se eu tivesse procrastinado haveria outro crime na minha longa lista. Disse Abalon aliviado ao ver que finalmente usaram um fragmento de filme que ele havia criado em vez do real. O filme agradou muito o público. Alha. Todos riram das piadas que Brawls fazia com a família Vegeta, seu pai e muitos Saiyajins. Oi! Todos estavam entusiasmados com sua primeira luta contra Beerus e como ele conseguiu manipulá-los para aumentar seu poder. Ele é muito OP. Todos ficaram surpresos ao ver o quão poderoso Brawls se tornou em tão pouco tempo e sobre sua viagem ao Universo 6 para pegar a Super Dragon Balls. Ele nos trollou. Eu não esperava isso. Todos ficaram totalmente chocados ao ver que Brawls no Planeta Salada estava fingindo ter perdido o controle além de tudo que havia planejado para atingir seu objetivo de obter o Potara, a energia Kai, suas transformações e a Super Dragon Ball. Esse é um mal-entendido interessante. Vamos ver como Brawls resolve isso. O que diabos está acontecendo? Isso foi feito por Brawls? Mas quando ele fez isso, todos ficaram entusiasmados em ver esse revés na vida de Brawls. As divindades do universo 6 e 7 acreditavam que Brawls era um viajante do tempo quando todos na sala sabiam que ele não era e que Brawls não conseguia explicar a verdade. E também se perguntavam sobre o novo mistério sobre o bloqueio temporal que impediu os deuses de viajar para o futuro. Todos fizeram perguntas, mas entre todos teve alguém que perguntou algo totalmente diferente dos outros. Que estranho. Pude ver toda a história de Brawls até o início da saga Z, porém não vi nada disso. A senhora Brome inventou isso? Disse Abalon que não importava o quanto tentasse, não conseguia se lembrar dos eventos que estava vendo na tela. O que você nunca esperava é ouvir a resposta para aquela pergunta. É por isso que escondi tudo isso de você. Abalon, escondeu tudo isso de você? Sobre o que o homem sentado ao lado dele estava falando. Em vez de refrigerante ele estava bebendo álcool? Abalon? O cara sentado ao lado dele o conhecia? Ele é um ex-colega de trabalho? Um admirador, talvez? Estes foram alguns dos pensamentos que assombraram a cabeça de Abalon quando ele virou a cabeça para a direita para ver quem era aquela pessoa. E quando finalmente conseguiu ver essa pessoa, ficou atordoado. O que? O homem ao lado dele era extremamente enorme, com músculos incrivelmente grandes e definidos, seu cabelo era totalmente branco, da mesma cor do pelo de símio que cobria quase todo o seu corpo, da mesma cor de sua longa cauda de macaco com a qual segurava sua pipoca que se refletia no sinistro terceiro olho de sua testa. Impossível. Abalon pensou, parecendo atordoado com o personagem que estava sentado ao lado dele e a criança que ele estava vendo agora na tela grande. Havia algumas diferenças, mas, sem dúvida, eram exatamente a mesma pessoa. Porém, antes de pular da cadeira, gritar como um veado e sofrer um ataque cardíaco após ver Brawls, ele tentou usar a lógica e manter a calma. Espere, isso tem que ser uma piada. É impossível que isso esteja acontecendo. Isso deve ser uma piada do presidente Ricardo. Deve ser por isso que me mandaram uma entrada para esse filme. Sim, deve ser uma câmera escondida. Mantenha calma, Abalon. Não fique chateado. Não dê essa satisfação a eles? Ou foi isso que ele tentou fazer, até ouvir algo que não poderia fazer parte da piada do presidente Ricardo? Onde estão meus estendes, Abalon? Fica. Espere. Ele havia removido todas as evidências sobre seu golpe inicial sobre os estendes. Deveria haver apenas 2 pessoas com conhecimento sobre isso. Ele
Sem chance. O que diabos você está fazendo? Gritou Abalon, que finalmente percebeu que isso não era uma piada e tentou fugir. No entanto, foi instantaneamente amordaçado e amarrado à sua cadeira por uma força invisível. Ugg. Sim, eu sei. Você tem muitas perguntas. Muitas delas serão respondidas nos próximos minutos. Mas se você insiste tanto, vou te dar um spoiler. Mas telepaticamente não podemos perturbar as outras pessoas que estão curtindo meu filme. Disse Bros, mostrando boas maneiras e respeito pelos outros em uma sala de cinema ao falar telepaticamente com um de seus arqui-inimigos. O que diabos está acontecendo? Abalon perguntou através do canal telepático de Bros depois de se acalmar. E claro que Bros começou a explicar tudo como ele gostava. Desde o início você vai ver. Depois que você me enganou e em compensação me deu outra oportunidade de escolher poderes menos incríveis em teoria. Eu escolhi minhas recompensas com sabedoria. Escolhi uma realidade com o poder de Deus Ex-Machina aberto a todos, com o qual eu poderia alcançar tudo o que queria rapidamente. Um corpo com um potencial infinito modificado com o Jagan que comprei de você para remover todas as suas imperfeições. O NEM, que em conjunto com meu potencial infinito consegui criar a habilidade que queria. E um certo item de uso único que poderia salvar minha vida na hora certa. Aquisições que só dariam uma grande vantagem para ser o maldito mestre no Dragon Ball Reality se nem tudo corresse como eu queria. Ou, conquistar todo o Dragon Ball Reality e voltar aqui sem autorização para, entre outras coisas, curtir meu próprio filme, se tudo foi do jeito que eu queria. Não havia necessidade de Abalon perguntar muito sobre o que aconteceu. O fato de ele estar aqui com ele indicava que tudo havia acontecido como ele queria. Então ele não interrompeu Bros desnecessariamente e o deixou continuar com seu monólogo de gênio maligno enquanto acariciava seu gato de pelúcia em forma de Beerus. Com a ajuda do cartão que comprei e de todos os poderes que consegui e criei graças ao meu talento, mente, perseverança e as Dragon Balls, consegui voltar ao mesmo escritório onde tudo começou. A partir daí comecei a me adaptar às leis desta realidade para poder usar plenamente meus poderes aqui e eventualmente fui para outras realidades para aumentar meu poder e probabilidade de conquistar tudo e assumir o controle absoluto do seu trabalho e da sua vida. Bros disse enquanto acariciava o cabelo de Abalon, como se ele também fosse seu animal de estimação. Uma forma de tratá-lo que o deixava irritado, assustado e nojento em excesso, porém suas palavras eram ainda mais assustadoras. O quê? Minha vida. Sim, seu trabalho e sua vida. Tudo começou quando você adquiriu voluntariamente um ótimo produto cujo mercado-alvo são trabalhadores preguiçosos como você, o duplo, que eu e minha equipe inventamos para controlar tudo o que você fazia e aliás o que muitos dos seus colegas faziam, mas isso não importa agora. Cada vez que você estava em casa se masturbando freneticamente com seu duplo em modo automático, era eu quem trabalhava para você com o objetivo claro de eliminar todas as minhas atividades suspeitas do seu registro, substituindo aquelas imagens e áudios comprometedores por outros, e usar suas instalações para fazer o que eu quiser com a minha realidade ou outras. Cada vez que você decidia assumir o controle direto do seu duplo, você só conseguia ver, ouvir, cheirar, saborear e sentir o que eu queria e da mesma forma, você só fazia o que eu queria, embora na sua perspectiva você parecesse fazer o que queria fazer. E todas as vezes, muito poucas, que você ia fisicamente para o escritório estava tudo preparado para você fazer apenas o que eu queria que você fizesse. Um documentário meu com cenas falsas feitas por mim que nunca serviriam para nada. Sua inutilidade me serviu bem, você foi um grande peão, até que deixou de ser necessário, então eu causei sua demissão. Disse Bros explicando a Abalon como por milhões de anos ele o controlava e monitorava constantemente. Uma revelação que chocou, assustou e irritou Abalon como nunca antes, que tentou correr contra Bros para matá-lo. Você. Será que tudo? Espere. Você é o porém. Mais uma vez ele foi segurado e amordaçado em sua cadeira. Fig. Ah, vamos lá. Não fique com raiva. Foi preciso te apagar da equação da mesma forma que foi preciso que você roubasse meus stands. A data de entrega do filme estava cada vez mais próxima e por isso seria mais chato se passar por você. Mas você também precisava conseguir um substituto antes de se aposentar. Portanto, através do seu duplo criou uma seleção fictícia de funcionários que nunca saíram do seu escritório. Sim, todas as pessoas que você entrevistou foram criações minhas, como Miss Bromley. Disse Bros, que momentaneamente transformou seu rabo em Miss Bromley enquanto fazia uma pose extremamente sexy e sugestiva. Uma pose que excitaria Abalon noutras circunstâncias, mas agora não. Agora apenas sentia um vazio existencial ao tentar relacionar tudo isso com a maior desgraça que tinha sofrido na sua vida. De jeito nenhum. Isso é. Eu tenho acesso ao seu histórico de internet e, portanto, a todos os vídeos pornôs que você assiste. Dessa forma ficou fácil saber como é o seu protótipo de mulher perfeita. Então criei a Senhora Bromley, um dos meus avatares, para você escolher ela como seu sucessor. Com a Senhorita Bromley dentro da empresa oficialmente para fazer o que eu quisesse. E levando em conta o quão incompetente e pervertido você é. Eu tinha ferramentas mais que necessárias para provocar sua demissão. Para provocar sua demissão, a princípio pensei em criar provas falsas de muitos crimes, entre os quais assediar sexualmente a Senhorita Bromley. Mas caramba, isso nem era necessário. Só você cometeu tantos crimes que foi desnecessário para mim criar crimes falsos. Disse Bros enquanto isolava o som produzido de sua poltrona e da de Abalon, para que ninguém pudesse ouvir seus próximos gritos.
Maldito bastardo. Era você. Você alertou a empresa sobre a existência das duplas e deu-lhes todas as ilegalidades que pensei ter apagado. Filho da puta. Você arruinou a minha vida. Gritou a Balon, liberando toda a frustração que acumulou ao longo de sua vida e todo o ódio que nunca acreditou ser tão abismal para com o responsável pelos maiores infortúnios de sua vida. Sim, esse era meu objetivo, me vingar e deixar um passe livre para a senhora Bromley. Eu assumir o controle do filme que você está assistindo agora graças ao ingresso que enviei para o seu apartamento, comprado com o dinheiro que você envia mensalmente para a senhorita Bromley. Alguma pergunta? Disse Brawls com grande satisfação ao ver o rosto de Abalon cheio de ódio e lágrimas. Sim, esse era o rosto cheio de desespero com que Brawls sonhava há anos. No entanto, para Abalon, o ódio e o desejo de vingança eram muito superiores ao seu medo ou desespero. Por isso, enquanto amaldiçoava o seu inimigo mortal com toda a sua alma, disse com os olhos injetados de sangue: ok, você se vingou de mim e produziu seu próprio filme. E agora? Você acha que o presidente Ricardo e os outros nunca vão notar? Mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir tudo e te eliminar. Não importa em que realidade você se escondeu. Você não terá escapatória. Não importava se ele apagasse sua memória ou matasse depois disso. A Origin Entertainment Company um dia perceberia que algo estranho havia acontecido e eles o eliminariam. E mesmo que isso não acontecesse, Brawls viveria em medo constante de ser descoberto por eles de agora em diante. Esta foi a lamentável e desesperada vingança e consolação de Abalon. Porém, seus gritos e xingamentos não assustaram Brawls em nada, apenas o fizeram rir, hahaha. Cedo ou tarde. Abalon, meu amigo, eles vão descobrir agora mesmo. Enquanto Brawls e Abalon conversavam, o filme avançava e agora eles estavam no ponto exato em que Brawls empreendeu sua jornada mais perigosa. Força magnética ativada. Abalon. Brawls na tela grande havia iniciado sua jornada para a Origin Reality. Sem chance. Que alien. Incrível. Insano. O público enlouqueceu da mesma forma que todos nós enlouquecemos quando no Endgame, depois que todos os portais foram abertos, o Capitão América disse: Vingadores, montem. Esta saga cinematográfica teve uma história extremamente longa em que praticamente tudo aconteceu, porém, esta foi a primeira vez que um protagonista de Zekai of the Era traçou um plano astuto para retornar ao Origin Reality. Os vazamentos eram verdadeiros. Este poderia ser o melhor filme de toda a saga. E possivelmente uma das melhores histórias de ficção até agora. Qual é o significado disto? Nada disso acontece no filme que aprovamos. Porém, o contrário estava acontecendo com os diretores da Origin Entertainment Company e os responsáveis pela saga Zekai of the Era que estavam assistindo o filme neste momento em um cinema. Nada disso aconteceu no filme que Miss Bromley lhes deu, e o que estava sendo exibido em todos os cinemas de todo o reality era um segredo de empresa que nunca deveria ver a luz. Um segredo que o Brawls do filme, quebrando a quarta parede, explicou para todo o público: é assim, meus amigos, esses filmes nunca foram ficção. Existem infinitas realidades abaixo desta e cada vez que você joga um videogame da Origin Entertainment Company você está na realidade indo para uma dessas. Realidades com um avatar que existe naquela realidade com o propósito secreto de aumentar o poder dos executivos de alto escalão e funcionários da empresa com os poderes dessa realidade ao mesmo tempo que você os paga por isso. Vocês são apenas máquinas de processamento de habilidades, tecnologia, poderes, informações, leis físicas e metafísicas que também geram benefícios. E neste momento o presidente Ricardo está craalhalhainha. Porém, antes de mais segredos obscuros sobre a Origin Entertainment Company, usando alguma habilidade, o tempo parou em toda a realidade. O que diabos está acontecendo? Gritou o presidente Ricardo, que parou o tempo em todo o reality ao perceber que algo absurdo estava acontecendo. Ao contrário de muitos outros diretores da Origin Entertainment Company, o presidente Ricardo não viu o filme antes de sua estreia ou em pré-produção. Queria curtir em segredo sua saga favorita sem saber nada sobre esse filme antes da estreia, por isso fez. Não use nenhuma de suas habilidades de coleta de informações, desde que estejam relacionadas ao filme. Quando viu que Brawls voltou ao escritório de Abalon, ficou chocado a princípio, mas depois daquele susto inicial ele pensou que isso era apenas uma jogada de mestre da nova diretora, senhorita Bromley, para tornar o filme mais interessante e demonstrar sua importância para a empresa em seu primeiro filme. Trabalho. Porém, vendo como Brawls, quebrando a quarta parede, começou a explicar a verdade por trás de sua empresa e seu plano de se tornar o deus absoluto de todas as realidades, ele entendeu que o filme não poderia continuar sendo veiculado. Por isso parou o tempo, para reunir todos os seus conselheiros e decidir o que fazer com tudo isso sem que ninguém interferisse. Apagar a memória de todos? Voltar no tempo? Talvez ambos. Seja como for, mas ninguém deve descobrir isso antes que seu projeto Origem termine, e assim, alcançar total onisciência, onipresença e onipotência sobre todas as realidades. Porém, todos esses pensamentos foram interrompidos quando ouviu o presidente Ricardo. É a origem atual. Presidente Ricardo protestou por não ter sido chamado como queria. Mas depois daquela resposta semi-automática ele percebeu que devia ser impossível ouvir isso, afinal a habilidade de parar o tempo ainda estava ativada. Então ninguém em toda a realidade deveria ser capaz de dizer alguma coisa agora, um momento. Portanto, ele recostou-se e concentrou todos os seus sentidos na cadeira que estava logo atrás dele, onde podia ver um rosto familiar, olhando para ele enquanto tentava se levantar da cadeira sem sucesso. E depois de ver o rosto dele e analisar a situação, Ricardo tirou certas conclusões sobre o que aconteceu a Abalon. Isso é coisa sua? Você quebrou a inabalável magia contratual e revelou tudo na empresa? Esta é a sua vingança. Não sei como você fez isso, embora você me conte em breve. Você desejará ser eliminado em vez de demitido. Não fui eu.
Era ele. Ele fez toda essa merda. Ele até criou provas falsas de todos os crimes dos quais você me acusou. Eu sou inocente. Gritou Abalon, apontando para Brawls, seu inimigo mortal, o causador de todos os problemas do universo ao mesmo tempo em que mentiu para imputar-lhe seus crimes. Sem chance. Você é o Brawls do filme. Tudo é verdade? Disse o presidente Ricardo, agora entendendo verdadeiramente o que estava acontecendo, mas ainda tinha dificuldade em aceitar que isso era real. Brawls realmente chegou a essa realidade e causou tudo isso? E Brawls, sem dar importância a nada, respondeu enquanto continuava comendo pipoca e bebendo refrigerante. Sim, mais ou menos. Você pode cancelar essa habilidade? Quero continuar assistindo meu filme. Você não está ciente do que vai acontecer com você, certo? Disse Ricardo, mais irritado do que nunca enquanto voava em direção a Brawls para espancá-lo até a morte e arrancar seu cérebro e alma para saber exatamente o que ele tinha feito até agora, e depois que excluem toda a sua existência de todas as dimensões, nesta realidade ou em outra. Porém, Brawls ainda não se intimidou, como se o ser mais poderoso desta realidade não quisesse torturá-lo e matá-lo. Você vê. Em outras circunstâncias eu teria brincado um pouco com você, sabe? Lutar em um nível parecido com o seu, fazer parecer que você me derrotou, voltar dos mortos com muito mais poder e derrotar você de uma forma praticamente humilhante, mostrando que você nunca teve chance contra mim. Mas, estou velho demais para essa merda. E no final dessa fase, crash, slash, uai! Ricardo de repente sentiu uma dor indescritível ao longo de sua existência que o fez perder a consciência quase imediatamente. Choque. Quando ele acordou, ele estava de volta em sua cadeira, com o filme rodando mais uma vez e sendo incapaz de se mover ou usar qualquer poder de rei. Ele não conseguia nem falar exceto através do canal telepático de Brawls. Que diabos? Como isso é possível? Eu sou o presidente Origin, o ser mais poderoso nesta realidade. Como você pode ter poder sobre mim? Ricardo, se você não tivesse parado o filme você saberia. Viajei para muitos mundos da Shonen Jump para obter poderes extras, um exército para usar no torneio, a habilidade de ignorar os poderes de Zeno, e também viajei para um mundo não Shonen Jump para esta ocasião, especificamente para um anime chamado Tenchi Muyo Ryushi que Brawls respondeu telepaticamente enquanto ainda saboreava seus lanches. Espere não. Balbuciou Ricardo ao lembrar porque visitou o escritório de Abalon há milhões de anos, e começou a temer o pior. E Brawls, sem prestar atenção nas expressões sombrias de Ricardo e Abalon, pois prestou mais atenção ao filme, recomeçou seu monólogo, assim como você, eu também busquei obter a onisciência, onipresença, onipotência e existência absoluta em todo o universo, e não só isso, sendo também capaz de ver o próprio universo e a realidade de cima, algo que não poderia ser realizado na realidade de Dragon Ball com as Dragon Balls ou em outro mundo Shonen Jump. Por isso precisei adquirir de outros animes os poderes de alguém ou algo com essas características em suas realidades, e só existem 2 métodos que podem conseguir isso. Seu método, também chamado de Projeto Origem, com você copia as leis deste tipo de ser sem que eles percebam desta realidade. Assim você poderá usá-las nesta realidade de origem e nas outras realidades abaixo desta, e extremamente seguro, mas ao mesmo método extremamente lento. Portanto foi descartado para mim, afinal você perceberia se eu usasse a mesma tecnologia e também receberia o prêmio antes de mim. E meu único método, ir para uma realidade de um mundo de anime ou mangá, derrotar aquele ser, sequestrá-lo e absorvê-lo para obter todos os seus poderes e lealdade. Porém, aquela tática que funcionou para mim com outro personagem tinha um problema muito grande agora. Como diabos eu posso derrotar e absorver um ser conceitual como Lord of Nightmares de Dragon Slayer com meus poderes em sua realidade quando eu não tenho esse nível? Isso seria impossível. Eu conheço minhas limitações. Mas felizmente na indústria de anime existe um personagem chamado Tenchi Muyo. Não, isso não pode estar acontecendo. Ricardo balbuciou novamente, desabando antes que Brawls pudesse terminar seu monólogo, pois ele já sabia o que diria a ele sem a necessidade de usar uma habilidade. Mesmo assim, Brawls terminou sua explicação apenas para que Abalon entendesse porque ele estava completamente ferrado. Tenchi Muyo, que mais tarde se tornaria Kami Tenchi, o ser mais poderoso do anime e mangá. Em certo ponto ele era mais ou menos humano, e isso era tudo o que eu precisava para poder tomar seu poder. Durante milhares de anos estive escondido naquela realidade, absorvendo as leis lentamente, pois suas leis eram mais difíceis de digerir por não ser este um mundo Shonen Jump. Esperei pacientemente até conseguir me tornar perfeitamente compatível com as leis daquela realidade e impedindo que os 3 shows em Vashu, Tsunami e Tokimi me detectassem até Tenchi Muyo estava prestes a ser criado. Da mesma forma que Abalon fez comigo no início com o corpo de Brawls, eu introduzi minha consciência em Tenchi antes dele nascer e assim me tornei ele sem ninguém perceber. A partir daí só precisei evoluir naturalmente até liberar meu verdadeiro poder, algo que obtive há alguns milhares de anos. E agora com todos esses poderes e minha perfeita compatibilidade com a realidade da origem depois de ter me alimentado de suas leis por milhões de anos, eu me tornei o ser absoluto diante de você. É por isso que você não pode fazer nada contra mim e seu projeto Origin foi saqueado e todas as realidades foram unificadas com a minha própria realidade enquanto você assistia ao filme. Agora e para sempre eu sou o responsável. Resumindo, Brawls desde alguns milhares de anos atrás se tornou a existência absoluta acima de todas as realidades após criar o Brolyverse sem que ninguém percebesse na Origin Reality. Agora ninguém poderia destroná-lo nunca mais. Seu plano inicial era fazer essa conquista após lutar contra Ricardo na estreia de seu filme, levando todas as realidades do universo na sua frente, mas muitas complicações.
Ele estava velho demais para essa merda. Brawl só queria ver seu filme com tranquilidade e voltar para casa com os netos. Porém, ao contrário dele, Ricardo só conseguia se desesperar, chorar, sentir-se vazio por dentro e por fora e pensar em suicídio. Droga! Só precisei de 100 mil anos para me tornar o ser perfeito. Isso não pode estar acontecendo. Milhares de anos desperdiçados em vão. O trabalho da minha vida. A única coisa que eu queria. Eu não posso aceitar isso. Não, isso é um pesadelo. Tanto faz, é melhor você começar a aceitar a realidade, a minha realidade. Você pode chorar nas saias da Olivia mais tarde. Ela ficaria satisfeita. Agora eu quero ver meu próprio filme. E fique ligado, discutiremos como é legal mais tarde. Disse Brawls, o ser supremo, enquanto engasgava Balon e Ricardo e assistiram ao filme que ele fez sobre ele mesmo. Poucas horas depois, no Dragon Ball Reality, na casa do Kami. Depois que Brawl se vingou oficialmente de Abalon e declarou ao presidente Ricardo que ele estava à frente dele ao se tornar o ser supremo que estava acima de todas as realidades, nosso protagonista finalmente cumpriu absolutamente todos os seus objetivos na vida. Nada em toda a existência poderia desafiá-lo e poderia alcançar e saber tudo quando e como quisesse. Depois de conseguir tudo, qualquer ser sentiria um grande vazio, mas Brawl era diferente. Ele ainda tinha muitos grandes e ambiciosos planos. Excelente! Agora que sou o ser mais poderoso que existe no universo e o soberano absoluto como sempre quis, posso finalmente me recompensar adequadamente. Finalmente irei me permitir ver o final de One Piece. Tantos milhões de anos de abstinência finalmente terminarão hoje, disse Brawls, erguendo com glória um disco rígido dourado que continha o anime completo de One Piece, especificamente a remasterização perfeita do ano 2169, onde melhoraram a imagem, o som e a composição de cada episódio, eliminando todas as cenas de preenchimento e censura. Cada episódio tem uma qualidade tão grande que todos pareciam ter sido dirigidos por Megumi Shitani. No entanto, Jin, Dom, alguém tocou a campainha naquela hora. Queridos Sombra e Vegeta Jr., eles vieram deixar Bulma Jr. e Brawls Jr. sob nossos cuidados por alguns dias. Você se importa de entreter um pouco seus netos? Disse Bulma contando ao amor de sua vida que sua filha e seu marido trouxeram os netos mais novos. Sim, claro, sem problemas. Diga a eles que estou no cinema, respondeu Brawls que já sabia que eles viriam, por isso já havia preparado seus lanches favoritos. E como se houvesse um terremoto dentro da mansão, um menino e uma menina de cerca de 10 anos entraram no cinema particular da família funcionando a todo vapor. Vovô, como você está? Gritaram Bulma Jr. e Brawls Jr. abraçando seu avô favorito como se fossem koalas. Hahaha, ótimo como sempre. Você está feliz em ver seu avô favorito de novo? Disse Brawls enquanto beliscava suas bochechas e lhes entregava dinheiro nas costas de seus pais, como todo bisavô faz com seus netos. E é claro que seus dois queridos netos responderam com extremo entusiasmo sim. Claro. Hahaha. Estou feliz em ver você também. Foda-se Vegeta. Eu ganhei de novo. Disse e pensou Brawls, como sempre aproveitando todas as oportunidades para intimidar Vegeta mesmo quando ele não estava presente. Vovô, o que vamos fazer hoje? Viajaremos para outro universo? Para outra dimensão? Para outra realidade? Eu gostaria de ir para um lugar com animais fofos. Perguntou a Bulma Jr. que ele estava sonhando há semanas com a próxima aventura que seu avô os levaria. Eu quero destruir outra estrela da morte. Disse Brawls Jr., que não conseguiu esquecer sua viagem anterior ao reality Star Wars. Porém, Brawls tinha uma ideia diferente para esta ocasião que não implicava viajar para outra realidade. Tem uma ideia melhor. Que tal assistir a história preferida do seu avô? Uma história chamada One Piece. Ok, vamos tentar. Disse Bulma Jr. e Brawls Jr., que não estavam muito convencidos desse plano. Eles estavam mais entusiasmados em viver novas aventuras emocionantes ao invés de ficarem sentados em uma poltrona. Porém, eles não expressaram suas reclamações. Não queriam decepcionar o avô, afinal o amavam muito. E ele disse que essa é a história favorita dele. Não queria ferir seus sentimentos. 2000 capítulos depois. Hahaha. Boalin. Hahaha. Boalin. Hahaha. Boalin. Hahaha. Boalin. Essa é a melhor coisa que já vi na minha vida, choro e rio ao mesmo tempo, disse Brawls Jr. grato de toda a alma por ter visto esse anime, mas acima de tudo pelo seu final incrível, que deixou todos que assistiram. Tinha visto isso com ele rir e chorar ao mesmo tempo por tantos motivos impossíveis de expressar com palavras. Eu também, Sissi, hahaha. Vovô, essa é a melhor história do universo? Perguntou Bulma Jr. enquanto abraçava o avô, agradecendo de todo o coração por ter mostrado a eles essa grande obra-prima que mudaria suas vidas para sempre. Sim, claro que é, ainda melhor que o meu filme. É perfeito demais até para mim, respondeu Brawls, o ser supremo perfeito, incapaz de conter as lágrimas de seus olhos enquanto mostrava humildade pela primeira vez em sua longa vida. Porém, como todos os otakus sabem, houve uma grande maldição após ser abençoado com um maravilhoso mangá, anime ou sotra em geral. Agora sinto um vazio existencial enorme, disse Brawls Jr. sentindo que faltava algo em sua vida após o fim de One Piece, e queria mais. Sim, eu sei irmão. Quero ver mais One Piece, mas ao mesmo tempo não quero uma continuação que destrua esse final perfeito. Disse Bulma Jr. ao perceber a grande contradição que existia em sua mente e coração. Uma contradição insolúvel que seu irmão também compartilhou sim, está pedindo algo impossível. Porém na frente deles estava alguém que adorava tornar o impossível possível. Você sabe, acho que tem uma solução para esse problema, disse Brawls que teve uma ótima ideia, embora não muito inovadora.
Naquela mesma tarde, na realidade de origem, no antigo escritório de Abalon, um homem acordou de repente fazendo a pergunta mais normal que alguém faria se de repente acordasse em um lugar estranho, em uma sala com um homem ainda mais estranho. Onde estou? O que está acontecendo? Bem-vindo número 999.999.999 da promoção 8.789. Você poderia dizer que hoje é o dia mais sortudo de todas as suas existências, Brawls disse ao recém-convocado, encerrando sua história da mesma forma e no mesmo lugar em que começou, mas de uma posição totalmente diferente. Porém, como costuma acontecer no final de muitas aventuras, esse foi apenas o ponto de partida de uma nova jornada. Aqui no Brawliverse. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.